Sejam bem-vindas ao nosso podcast O Que Elas Querem, onde eu, Andréia, médica endocrinologista, Eu, Keren, médica psiquiatra, estamos aqui para utilizar ferramentas para nos desenvolver como mulheres. por meio de histórias de conquistas com mulheres que trazem expertise para a realização da sua vida e não tem medo de mudar. E a gente queria agradecer primeiro o nosso super patrocinador Power Focus, que é um café com ingredientes limpos, não tem conservantes, não tem adoçantes, e te dá energia tanto para treinar física como mental. Então ela melhora a concentração e te dá uma energia rápida, sem te tirar do jejum também. Isso é muito interessante, né? No mês de julho, teremos a série sobre fertilidade. Para você, que assim como eu, está querendo engravidar. Ou então, que assim como eu, tá pensando em congelar seus óvulos. Nessa série, nós falaremos sobre menstruação, ovulação, fertilidade, gestação e as dificuldades da mulher durante a gravidez. E para isso, a gente trouxe aqui hoje uma expert no assunto, doutora Vanessa, que é ginecologista pela USP e especialista em fertilidade, em SOP, que é a síndrome do ovário policístico, e ciclo menstrual. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Andréia, Keren, pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast de vocês, muito, muito legal, que ele existe, que eu posso contribuir com ele também. Não, Obrigada, a gente tá super feliz de sim. você ter vindo. Obrigada mesmo. Bom, a gente vai começar falando aí do assunto que você domina 100%, que é o ciclo menstrual. Então, assim, para começar do básico, né? Explica assim para as mulheres entenderem o que é um ciclo normal, quando elas têm que achar que o ciclo não está regular, não está normal. O ciclo menstrual é um espelho, né? Assim, muitas vezes da saúde da mulher, né? A gente fala, tem algumas publicações, algumas pessoas falam que seria um sinal vital adicional da mulher, né? Eu não concordo muito, posso falar um pouco sobre isso. Eu acho demais dizer que é um sinal vital, porque a pessoa pode não estar menstruando e estar viva. Sim. E tá bem até, né? Menstruar também não é essencial. Sim. Mas é um reflexo, muitas vezes, de que alguma coisa não está bem naquela Sim. mulher, que tem alguma coisa acontecendo. Então, é importante a gente, sim, conhecer padrão de normalidade, o que é esperado normal, para a gente identificar o que sai da normalidade. E, às vezes, tem alguma questão ali que a gente não teria outro sintoma e aquele é o sintoma dessa normalidade, né? O que é normal no ciclo menstrual? Então, o que é o ciclo menstrual? O ciclo é aquele período de fértil, né, de preparação da fertilidade, que gira tudo em torno disso, de preparar o corpo da mulher para gestação, aquele óvulo que vai crescer, o folículo que vai crescer, que vai ovular, e aí o endométrio, que é dentro do útero, está se preparando também para receber esse embrião que vai se formar 5 dias depois da ovulação, 6 dias depois ele está chegando dentro da cavidade uterina, tem que encontrar aquele endométrio perfeito. Quando a gestação não acontece, esse tecido que se formou dentro do útero, ele se descama e aí você elimina ele como uma menstruação. Então, uma menstruação é um sangramento que acontece num ciclo em que houve ovulação. É a descamação de um endométrio que recebeu estrogênio e progesterona, que não engravidou e menstrua. Falo isso porque às vezes a pessoa, eu estou usando pílula e eu estou menstruando. Não, você não está menstruando. Você está ciclando por uma privação daqueles hormônios, provavelmente na pausa do hormônio, né? Então, menstruação, não é uma menstruação, ciclo menstrual, né? É uma coisa mais complexa, né? Sim. Esse ciclo inteiro, e a menstruação é um evento que acontece ali no final e marca o início de um novo ciclo também, que é quando aquela gestação não aconteceu. Tá? Então, o ciclo menstrual normal, ele começa no primeiro dia da menstruação. Isso é uma pergunta muito frequente. Quando começa? Eu tenho uma borrinha antes e tal. Normalmente é no dia de sangramento vivo. Mais vivo a gente começa a contar. E ele termina o ciclo menstrual no dia anterior à próxima menstruação. Tá? O que é o habitual? É um ciclo menstrual, tem entre 26, 30 dias... 28 dias. 28 dias, eu costumo dizer, é o número mais fácil pra gente. 14, 28, você consegue explicar o 4 ciclo semanas, facilmente. pronto. Mas a gente já sabe que a maioria das mulheres não tem 28 dias de ciclo, né? De intervalo. Normalmente elas têm uns 26 dias, ou talvez um pouquinho menos. Então, se oscilar uma mesma mulher que oscile dentro disso, não é irregular, é normal, né? Não é irregular. Se um mês é 26, outro mês é 30, tudo bem. Então, vamos falar de intervalo. O ciclo ele pode ser muito curto, muito rápido. Então, você está
sempre, aquela sensação de estar sempre menstruando rápido, você tem um ciclo mais curto. A gente chama de um ciclo curto quando ele é menor do que 25 dias. Tá? E ele é muito longo quando você demora entre uma menstruação e outra. E aí, essa demora, o limite seria hoje 38 dias. Isso foi atualizado há uns anos. Antigamente era 35 dias o limite. Hoje é 38. Então, acima de 38 dias, você fala que o ciclo é longo. Certo. Quando você tem uma variação, um ciclo você tem 21 dias, no outro você tem 39, no outro você tem 30, no outro você tem 20, aí a gente fala que o ciclo é irregular. Certo. Tá? Então, a regularidade seria por esse padrão, se a pessoa tem um padrão ou não no intervalo. Agora, é interessante também que, eu digo, o ovário ele não é tão preciso. Tem mulher que diz, eu menstruo todo dia 30. Você menstrua todo dia 30? Tem uma coisa errada, porque tem um dia que é 30, 31, e então ele também tem uma irregularidade. Sim. Mas a mulher, ela vai obedecendo um padrão. Ela menstrua a cada 3 semanas, a cada 4 semanas, a cada 5 semanas. Mas a gente também pode aceitar uma variação e ainda assim ser considerado regular. Então, até 10 dias de diferença, que é muito grande na prática, para mais ou para menos, a mulher ainda pode chamar o ciclo dela de regular. Tá? E se ela, nos 12, 13 ciclos que a gente tem normalmente num ano, ela tiver 2 ciclos muito malucos, o ciclo dela ainda é regular também. Então, ele também ele tolera uma certa irregularidade. Até porque, às vezes, aconteceu alguma coisa aguda, né? Um evento agudo que bagunçou ali e depois já volta tudo normal. Com certeza. Então, uma coisa interessante de falar então a gente tem um intervalo. Por que existe esse intervalo? O ovário está se preparando para ovular. Aí tem esse evento chamado ovulação, que marca o meio do ciclo, né? Então, na ovulação é o período fértil, vários eventos acontecem ali na ovulação. Depois da ovulação, a gente começa uma segunda fase, que é aquela fase lútea, que é aquela fase que a gente está esperando se a gestação vai acontecer ou não. A fase lútea, essa segunda fase, ela costuma ser muito mais fixa. Então, ela tem entre 12 e 14 dias, normalmente, de duração. Quando a gente tem um ciclo longo ou curto, é a demora ou a rapidez para ovulação acontecer. É isso que varia. É isso que varia, essa primeira fase, entendeu? Então, Sim. meu ciclo está muito longo, você está demorando muito tempo para ovular. Está muito curto, ovula muito rápido, muitas vezes. Né? Então, isso é o intervalo. Né? Aí a gente fala também sobre a duração do sangramento. Então, quantos dias a mulher sangra? Né? O normal é ser pelo menos 3 dias e no máximo de 8 dias também, não passar muito disso. Então, um sangramento prolongado, né? Pode ser alguma alteração, às vezes uma alteração estrutural, tem um mioma, adenomiose, pólipo, ou tem um distúrbio de coagulação, alguma coisa endócrina também, alguma coisa que impede aquele controle daquele sangramento que deveria acontecer muito mais rápido, né? Então, a gente tem esse limite da duração do sangramento também. Né? E tem um outro parâmetro que é o volume de sangramento. Né? Que é o fluxo. Que é o fluxo. Se o fluxo é muito intenso ou não. Isso é muito difícil quantificar, porque é muito subjetivo. Né? Hoje, com um coletor menstrual, é até mais fácil, porque você sabe quantos ml tem num coletor, normalmente ali 30 ml, né? E aí vai lá, transbordou, eu troco 3 vezes o coletor. Aí você soma, já chegou em 90 ml ali num dia. Porque antes a gente ficava assim, trocar o absorvente. Mas sim, você pode trocar ele mais cheio, mais vazio, você não sabe. Acaba sendo uma percepção e uma coisa de comparação, assim, com amigos, com a mãe, com familiar, de dizer o que é normal e o que não é. Se uma mãe, por exemplo, ela tem um fluxo muito intenso, o fluxo da filha pode ser normal e ela acha normal porque a filha menstrua, sangra menos. Certo. Né? Mas a gente tem isso. O que não é normal é ter extravasamento de sangue em roupa, encharcar um absorvente com menos de 2, 3 horas de uso, saída de coágulos grandes, tipo maiores do que uma moeda de R$1. Então, seria isso, parâmetros de sangramento aumentado. Normalmente, ali 80, 100 ml também é o tolerado no ciclo inteiro. Então, agora é muito comum. Começa fraquinho, né? O sangramento, no segundo, no terceiro dia é mais intenso e depois já mais um incômodo ali, aquele sangramento e vai cessando. Mas existe também uma mudança de padrão ao longo da vida, em momentos da vida da mulher, né? Ou talvez até a percepção que ela tem. Tem momentos da vida que eu acho que a mulher nem tá atenta. Não repara. Pra isso. É verdade. E o método anticoncepcional também, né? Total, vai influenciar na menstruação. Então, você tem algum tipo de DIU, alguma coisa assim? Também. Então, métodos hormonais, normalmente, eles reduzem o fluxo.
não vai ser uma menstruação real. Então, uma coisa interessante dos anticoncepcionais é assim, a pílula combinada, quando ela foi criada, era proibido se falar sobre contracepção. Era simplesmente proibido mesmo, por lei, né? E os estudos que foram feitos, eles faziam a proposta da pílula anticoncepcional. É lógico que o grupo por trás tinha essa vontade de ser anovulador e ser contraceptivo, mas a desculpa que se usava era que era para regular o ciclo. Olha, sério? E aí tinha que as mulheres tinham que sangrar em algum momento no uso da pílula, porque senão não fazia sentido. Você está usando uma coisa para regular o ciclo e não vai regular. Então, essa pausa é proposital para acontecer esse sangramento ali, para dar essa sensação de regularidade menstrual. Mas não é necessário esse sangramento da pílula. Então, hoje a gente faz uso de pílula, pode até emendar cartelas, ou usar uma pílula que não menstrua, se a mulher não quer menstruar, enfim. Isso não é problema. Não faz mal. Não faz mal e não faz diferença também no efeito da pílula. Né? Que às vezes ela fica preocupada, eu tô tomando a pílula, não tô sangrando, será que eu tô grávida? Não sei. Então, é um sangramento que deixa a mulher mais aliviada também, dela tá, e não tem problema, sangrando. Vanessa, porque eu tomava a pílula, né, e eu emendava, assim, bastante tempo, até que vinha algum escape, e aí eu parava, dava uma parada. Isso não tem problema depois pra mulher que quer engravidar ou alguma coisa? Nenhum, querem nenhum. É muito comum esse uso estendido, que a gente chama. Então, a mulher, ela não quer... Às vezes, a mulher, ela fica mal na pausa da pílula. A variação hormonal não é legal. Ela tem uma enxaqueca, ou sintoma de TPM, muita cólica, mesmo usando a pílula, ou não quer sangrar. E aí, a gente estende, emenda cartelas. Eventualmente, acontece isso, vai ter um sangramento de escape. Então, por isso que a gente não consegue, muitas vezes, emendar muitas cartelas. Aí, ela faz uma pausa curta e recomeça. Tem mulher que não tolera emendar, fica tendo escape. A gente ou muda a pílula, ou acaba fazendo essa pausa com mais frequência. Mas isso não tem impacto. Nenhum método contraceptivo seguro, né, dos que a gente tem hoje disponíveis, eles têm impacto na fertilidade. O que acontece com o uso dos anticoncepcionais, qualquer que seja o método, é o tempo de uso que a gente fica usando. Então, você colocou lá um DIU de que dura 10 anos com 28 anos. Você vai tirar ele com 38 anos... Você tá com 38 anos, a tua reserva ovariana vai ter caído. Ele não poupou nada. Então, isso é uma outra coisa importante. A pílula, ela evita você ovular, dependendo da pílula, né? E evita você engravidar, mas ela não poupa a nossa reserva ovariana. Então, eu não tô menstruando, eu tô poupando meus óvulos. Eu tomei pílula, tô bem. Não. Estão lá apodrecendo do mesmo jeito. Apodrecendo foi forte, né? Estão envelhecendo e morrendo, né? A gente destrói muito. A gente vai perdendo mensalmente do mesmo jeito, né? É uma dúvida bem comum. Grávida ou tomando pílula, tudo isso. Não há nada que faça, que você consiga impedir que os óvulos, né, estejam ali. Só tirar e congelar. Só tirar e congelar. É a única forma que você consegue impedir essa queda na qualidade e na quantidade, né? E, Vanessa, você comentou, só pra gente entrar nesse assunto que você comentou de regular o ciclo, eu não sabia esse detalhe, que quando começou a pílula, achei interessante, começou pra isso, regular. E aí eu pensei muito na SOP mesmo, então a síndrome do ovário policístico, aí é um cenário em que a gente realmente precisa regular o ciclo, né? Porque a mulher geralmente fica em amenorreia mesmo, e aí vai proliferando, então... Precisa fazer regular mesmo, voltar a menstruar. A gente vai falar, acho que um pouquinho de SOP, né? Que é a síndrome dos ovários policísticos. Não é toda paciente que tem a síndrome, a SOP, que não menstrua. Mas muitas são amenorreicas ou oligomenstruam muito pouco, ovulam pouco. O que acontece? O endométrio, o tecido de dentro ali do útero, ele fica sendo estimulado, e você tem um risco ali de ter até um câncer dentro do útero no longo prazo. Então, é um fator de risco ovário policístico para câncer de útero, de endométrio. A gente precisa proteger esse endométrio de alguma forma do câncer. Quem protege é um hormônio chamado progesterona. A progesterona, ou você produz naturalmente quando você ovula, ou você tem que usar exogenamente por uma pílula ou por uma outra via que seja, mesmo que não seja contraceptivo. Então, nessas pacientes, a gente precisa, mais do que dar a regularidade,
fazer essa proteção do endométrio. A pílula é muito interessante e é uma medicação de primeira linha na SOP, porque ela faz a contracepção, que é uma coisa super importante, né? Você poder ter o controle se vai engravidar ou não, e essas pacientes com ovário policístico, mesmo que elas não estejam ovulando com frequência, elas precisam de contracepção se elas não querem engravidar, e vai fazer essa proteção endometrial. Certo. Se ela fizer a pausa, se ela fizer a pílula de forma cíclica, ela vai ciclar pela pílula. Mas não significa que o ciclo dela está organizado. Eu estou antes eu não menstruava e agora eu estou menstruando. É a mesma história, entendeu? Mesma Não, pode estar tudo igual. Ela pode tirar a pílula e no mês seguinte ela não vai sangrar mais. Certo. Se Não é ela porque não não é, fizer a questão, não é o fato do sangramento da pausa da pílula que está protegendo o endométrio ou não. É a progesterona que protege. É a progesterona, exatamente. É tá usando esse hormônio, né? E tem várias vias. Você falou de outras vias de hormônio também. DIU, pode ser DIU hormonal, tudo isso, né? Então, sim, você perguntou sobre o fluxo, né? O que altera foi isso. O que altera e o que não altera o fluxo. Todas essas medicações hormonais tendem a diminuir o fluxo menstrual. Melhora a cólica e melhora o volume. Isso é certo. Tá? Quando você usa um método não hormonal, por exemplo, o DIU de cobre, que ele não tem hormônio, ele não vai ter uma interferência no quanto o endométrio vai crescer, ou se vai ovular ou não vai ovular. Ele é um corpo estranho só ali dentro do útero. E ele tem uma característica, ele pode aumentar o fluxo da paciente. Então, é um método que esse pode aumentar o fluxo, mas normalmente diminui muito esse fluxo sanguíneo, né, menstrual. Sim, a maioria. E por isso que a escolha é muito individual, né? Vai depender dessas características, do que incomoda, a mulher que quer ou não também menstruar, né? Tem gente que gosta de menstruar, gosta de ver ali todo mês, sente viva, sente que tá tudo bem. E tem outras que não, igual a Karen, ela emendou por anos e anos. Nunca odiava. E tudo bem, né? Como você falou. Não faz mal. Eu acho que são fases também, né? Quem a gente é com 30, 40 não é quem você é com 20. Você tá pensando nas mesmas coisas. E você vai mudando também o seu método contraceptivo, se adequando a isso, né? Sim. Eu acho interessante essa coisa da mulher se conhecer, ciclar, perceber o próprio corpo. E tem um momento na vida que as mulheres se tornam mais atentas a isso. Um autoconhecimento. Um autoconhecimento. Mas eu também não gosto muito de romantizar isso, Sim. né? Porque a gente pega pacientes com TPM, TDPM, ou que tem muita cólica, Sofre endometriose, alguma coisa, e elas, nossa, mas eu quero me conhecer, eu quero ficar menstruando, eu quero não sei o quê. Às vezes não é possível, ou não é compatível com a qualidade de vida Ou que não ela é quer ter também, confortável, não é confortável. Então, e não significa também que você não está fazendo o melhor para você, né? Sim. Nessa situação. A paciente com SOP, a mesma coisa. Tem paciente que fica muito bem fazendo método hormonal, pílula. Aí ela diz, eu quero me conhecer, eu quero saber quem eu sou sem a pílula. Vamos tirar a pílula. Ela volta 6 meses depois, eu não gostei, eu quero voltar para a pílula. Não tem jeito, assim, por isso que a gente não pode mesmo generalizar, querer. Cada caso vai ter que ver o que é mais saudável, né? Melhor. Exatamente. E ainda sobre ciclo, e assim, o que é o principal responsável por essa oscilação de humor, assim, essa TPM que você comentou, que também mexe tanto com a qualidade de vida. É uma das coisas importantes, assim, sobre TPM é importante falar, eu não gosto de rotular as mulheres com TPM, eles falam, toda mulher tem TPM, não. 70% a 80% tem sintomas pré-menstruais. Então, é normal você ter sintomas que podem ser físicos ou emocionais, até cognitivos, antes da menstruação, normalmente ali 1 semana antes pode começar, e são sintomas que melhoram nos primeiros dias da menstruação. Então, sintomas físicos, dor na mama, inchaço, mudança no padrão intestinal, dor de cabeça, mulheres têm náusea, alguma coisa assim. Sintomas emocionais, você tem uma lista de 100, todos os... Karen pode falar, todos os milhões de sintomas. Do mais leve ao mais... Do mais leve ao mais pesado. Irritabilidade, cansaço, indisposição, né? Astenia, assim, fraqueza, labilidade emocional, irritabilidade, depressão. Sim. Até esses problemas de atenção, né? Atenção também. Ficar voada. Mudanças no padrão alimentar, então você começa a querer uma comida mais específica, enfim. Tá bom, mas a gente tem ali 20% das mulheres que sofrem de uma síndrome, que esses sintomas são recorrentes e que tem um impacto negativo na vida dela. Né? Ela deixa de fazer alguma coisa boa, ou rende menos no trabalho, tem um problema com o marido, com alguém da família, porque ela não consegue lidar com isso, isso realmente incomoda ela. E aí tem uma situação mais
mais grave, que é a TDPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual, que aí já é a gente lida muito com o psiquiatra junto com isso, né? Que é um passo a mais ali, uma coisa mais grave. É muito subjetivo o que é TPM e o que é TDPM, mas normalmente tem um impacto muito maior. A paciente refere isso que ela não aguenta esse Mais período de incapacitante. vida. Não é incapacitante, é quando mais atrapalha a Mais vida. intenso, incapacitante mais mesmo. incapacitante mesmo. Quando atrapalha a vida dela, né? aham. Assim, não... É. E é importante também, porque às vezes a paciente ela tem um transtorno de base que pode exacerbar, pode ficar muito pior, descompensar naquele período. E não ser só uma TPM, né? Às vezes ela nem tá bem o mês inteiro e só piora ou fica mais evidente naquele período. Então, Ele pode ser comórbido, né? Assim, você tem uma comorbidade, já uma doença, e aí junto tem o transtorno disfórico, né, menstrual, que nesse período da menstruação fica muito Tudo pior, piora. né? E aí a pessoa realmente não consegue nem trabalhar. Tem até algumas pessoas que falam que quando a mulher tem esse transtorno, né, ela tem que ter até uma Atestado. carta de liberdade, assim, para ficar em casa e não trabalhar. Né? Tem bastante pessoas. atenuação de crimes, né? Ela tem... Sim. Faz sentido. Tem uma vertente aí que luta por isso, né? Mas, é claro, tem tratamento, então não precisa ser dessa forma, né? Nós conseguimos tratar para que esses sintomas fiquem atenuados, né? Até tem algumas medicações que nós conseguimos usar só nesse período, assim, 14 dias, né? Durante 14 dias não precisa usar uso. contínuo. Tem medicações fitoterápicas, tem medicações mesmo alopáticas, que você usa por esse período e aí tem uma atenuação mesmo dos sintomas, né? Então é importante saber, não é uma depressão, né? É uma depressão junto com um transtorno disfórico, ou não é só o transtorno disfórico, dá para tratar separado. Então é bem interessante isso, porque a mulher é complexa, então tem que ver todos os âmbitos dela. Olha, mais uma coisa que é mais difícil tratar do que homem. Né? Você dá ali o mês inteiro, tudo certo. É tudo igual, é plano, né? É um plano, a mulher não. Está... Cada hora uma coisa. Mas a gente não sabe, Andréia, exatamente, não tem uma certeza da causa fisiológica da TPM ou da TTPM. Ela é muito complexa. Né? Então, existem duas linhas ali de duas escolas ali nessa questão da fisiopatogenia. Uma diz que seria a queda da progesterona, a oscilação dos hormônios que acontece no final do ciclo. Assim, o que faz muito sentido, né? Porque a gente sabe o cérebro não gosta de oscilações hormonais. Então, qualquer oscilação para muito mais ou para muito menos, a gente tem vários distúrbios que podem acontecer. Às vezes, uma piora numa paciente epilética, piora de sintomas depressivos. Então, várias coisas acontecem. Mas vários estudos são feitos, por exemplo, repondo progesterona, não deixa a progesterona cair, tira a progesterona, bloqueia completamente, dá progesterona. E esses estudos mais modernos mostram que não é a queda da progesterona, mas sim o aumento da progesterona e a intolerância à progesterona em alguns metabólitos que são neuroativos desse hormônio que a gente produz em grande quantidade quando ovula, e que algumas mulheres não teriam uma tolerância, uma plasticidade cerebral para tolerar o aumento dessa progesterona. E a gente vê muito isso em estudos, até com pacientes mesmo que dizem assim, eu tinha muita TPM ou TDPM, vai fazer reposição hormonal. Ela não está ciclando mais. Da menopausa mesmo. Ela está na menopausa. E às vezes você entra com uma progesterona para ela, porque ela precisa num momento ali para fazer uma proteção do endométrio, e ela tem sintomas de TPM e TDPM. Não é quando tira, é quando você introduz. Né? Então, a gente vê muito isso na prática. Tem pacientes que têm algumas subclassificações de TDPM. Uma delas é a paciente que piora no uso da pílula. Então, como é que você explica? Ela não está ciclando, não está tendo a queda. Não está tendo a queda e está tendo sintomas de TDPM. É a progesterona, a intolerância a essa molécula e os metabólitos dele também. Eu sei que, assim, na parte da endócrina, a gente estuda muito essa parte da obesidade. Eu sei que já tem estudo mostrando a ação dos estrogênios no cérebro, no hipotálamo. Então, a queda dele aumenta... Por isso que a gente tem mais fome, vontade de doce, essas coisas. Mas só nessa questão do apetite, isso. Os dois, estrogênio, progesterona, e tem outros também hormônios ou neurohormônios que eles são moduladores ali, né? De serotonina, de dopamina. Então, eles interagem, por isso que a gente fica nessa oscilação mesmo de humor, é muito mais complexo. Mas acredita-se hoje mais fortemente que seja
pelo excesso e intolerância a essa progesterona, né? O que seria muito fácil se fosse falta de progesterona. Você dá a progesterona e resolve. Sim. Mas na prática, a gente já tentou fazer isso, não resolve. É uma Não resolve. evidência mesmo. Sabe o que eu lembrei agora? Lembra de um caso do HC que tinha uma paciente tinha alergia à progesterona? Você lembra? Lembro, Foi lembro. bizarro de descobrir a alergia à progesterona dela mesmo, não era É? da pílula. Então, toda no meio do ciclo. É super raro. É uma alergia à progesterona, ela vai desenvolvendo ao longo da vida, normalmente, a mulher. E pode ser muito grave, né? Principalmente se ela é engravida. Pode ser muito... E eu tive uma paciente no consultório, recentemente até, que ela veio e a história dela, ela tinha colocado um DIU Mirena, que é com progesterona, que fica liberando progesterona, e ela começou a se sentir muito mal. Ela tinha muita dor de cabeça, inchaço, dor no corpo, sonolência. E aí ela dizia, é o DIU. O médico ainda ficou tentando um tempo, porque é meio improvável que tudo isso seja do DIU, realmente, né? E aí ela tirou o DIU, ficou bem, mas aí ela começou a ciclar, e toda vez que ela ovulava, ela tinha os mesmos sintomas. E ela começou a ficar mal, e ela começou a fazer umas lesões de pele. A ficar realmente como se fosse uma alergia mesmo à progesterona. É um rash mesmo, né? É, muito grave, e foi evoluindo uma gravidade, tanto que no final a gente teve que indicar uma retirada dos ovários dela, para ela parar de ciclar. Sim. Né? E tirar o útero também, para não precisar usar a progesterona mais, e acabou. Felizmente ela tinha já os filhos dela, né? Não seria um problema para ela. Mas é muito raro. E até descobrir que é isso, né? Tem que excluir tudo. Nossa, eu lembro muito disso. Sim, mas o que chama atenção nisso, assim, é a ciclicidade, né? Tipo, uma fase do ciclo, sempre tentar associar tudo. Muitas doenças sistêmicas também, como eu falei, a epilepsia tem uma relação com ciclo, enxaqueca, sintomas intestinais, várias coisas que às vezes ajudam a gente a fazer o diagnóstico também por essa ciclicidade, né? Não, sim, com certeza. E uma coisa que, ainda assim, sobre... Assim, só um comentário que eu queria fazer. Essa questão do coletor menstrual que você falou. Gente, eu nunca consegui usar esse negócio. Nunca. Pra mim, assim, é impossível. Tem algum jeito, assim, alguma forma? Eu acho que é treino, assim, o que eu oriento. Insistir mesmo. Tem uma técnica, né, pra você... A gente ensina no consultório isso, de inserção, dobrar o coletor, tem vídeo, própria... Então, mas às vezes não funciona para você, né? É a forma de colocar mesmo. Às vezes o ajuste do tamanho do coletor tem tamanhos diferentes, tudo isso. Mas as pacientes, muitas se adaptam, a maioria se adapta. Acho que tem que insistir um pouco. Tem que insistir, André. E você falou sobre esses hormônios, né? Mudança de estilo de vida, alimentação, você acha que tem interferência? Você falou que tem várias coisas que interferem, né? Isso interfere depois, né? Isso também interfere para a mãe, para a tentante que quer ter um filho? Com certeza, para todo mundo, né? Eu acho que estilo de vida, fazer atividade física, ter uma boa dieta, né? Andréia tá aqui, a gente pode falar, não pode falar nada diferente também, né? Sono, são pilares, são as bases ali da saúde, né? O que a gente vê muito no consultório, assim, paciente com essas medidas muito ruins, né? Essa qualidade de vida muito ruim. E, lógico, que vai exacerbar ou até abrir quadros de TPM, TDPM, tudo isso. Então, a gente fala... Antes de dar um diagnóstico de TPM, DPM, saber se você precisa de alguma outra coisa, até um hormônio, vamos arrumar a casa, né? Então, comer bem... principalmente nessa fase do ciclo que a mulher quer cair naquele chocolate, quer fazer tudo errado. É o que piora mais, é o pior né? momento. Mas fazer isso desde o início do ciclo também. Fazer desde quando tá fácil, né? A primeira fase do ciclo, a ovulação, é o paraíso ali. Sim. Então, começa quando tá fácil para você manter aqueles hábitos ao longo do... E não tentar resgatar também esses hábitos naquele período que tá difícil de você acostumar. Mas atividade física é essencial, assim. Então, tratamento primeira linha para TPM, TDPM, atividade física e uma dieta mais limpa, né? Mais... O açúcar tem relação açúcar... científica provada? Porque a gente ouve muito que, assim, o excesso de açúcar piora os sintomas. Eu acho que tem associação, eu não posso te falar o grau de evidência disso pra te dizer, nossa, que também, causa, sabe? Mas ele piora, ele vai piorar os sintomas físicos da paciente, não vai ajudar, né? A gente fala, tem que consumir muito triptofano. Ou então o chocolate é rico em triptofano. Pronto, vai resolver. Se eu falar 10 alimentos que mais tem triptofano,
o chocolate Chocolate, não está no meio. Sim. Entendeu? Então não precisa Não comer precisa. Não dá essa chocolate, desculpa, não. triptofano, não. Tipo, tofu, salmão, aveia, ovo, tudo tem triptofano, muito mais do que chocolate, né? A gente fica nessa indulgência também, não? É, Se não, for é uma pra desculpa. eu prefiro, quero comer chocolate. Prefere com cacau, né? Porque o cacau tem algumas evidências de melhora de humor e tudo mais. Então, se você usar, né, o cacau, só o cacau mesmo, isso Sem você o consegue... açúcar, né? Sem o açúcar. E aí tem que modular também o paladar, né? Power Porque é por um Focus, tempo. gente, tem o cacau. Hoje eu conheci, inclusive, o cacau sem cafeína, evitando cafeína. Pra quem não e curte, não pode. achei muito bom, muito bom super mesmo. bom. Sobre essa coisa do ciclo, que eu acho interessante, é uma forma de você reconhecer... de você reconhecer o período do ciclo que você tá e ajustar também um pouco a sua agenda a isso, sabe? Então é interessante. Para mulher isso funciona, lógico, para quem não tá usando pílula. Sim. E para quem tem alguma regularidade ali, quem tem um ciclo muito louco vai ficar louco fazendo isso. Mas você tem uma agenda e tentar se programar e se conhecer na sua fase do ciclo, porque a gente realmente não tá igual o ciclo inteiro. E essa fase lútea, essa fase também pode trazer uma característica que talvez não seja tão negativa para a mulher, sabe? Então eu digo assim, para as pacientes, você vai sair para um date. Qual é o período que você vai? O fértil. Quando você tá ovulando, que você quer passar um batom vermelho, botar uma saia de cetim. Mais entendeu? ousada. Mais ousada. Você vai tirar fotos, quando o seu cabelo tá brilhando, a pele e tal. Você não vai marcar uma sessão de fotos no período pré-menstrual, entendeu? Sair pra uma viagem de biquíni no período pré-menstrual, que você vai estar se sentindo inchada. Sim. Eu tô na TPM, eu vou conversar com o meu chefe pra pedir aumento. Não vai. Sim. Coisas que você consegue programar. Vou mudar, eu vou fazer atividade física, mas eu vou ser um pouco mais bondosa comigo. Eu não tô com aquele gás, eu não vou correr, eu não vou fazer coisas... Respeitar isso. Se respeitar, mas ainda assim manter. Então, Até porque a performance cai, meu. muda. Até coisas cognitivas. Eu preciso fazer um projeto super importante, você não vai dar conta naquele momento, né? Ao passo que a mulher, ela fica mais criativa, ela fica mais profunda. Às vezes você fazer coisas mais introspectivas ali. Tipo, escolher um filme diferente, você não vai rir, escolhe um filme mais dramático, Chora mesmo. Chora mesmo, entendeu? Então, Sim. aprender, essa é a graça também. E respeitar, né? E respeitar Sim, o isso. ciclo. Mas eu acho assim, quando a gente fala de TPM-T, DPM principalmente, aí não isso É tratamento mesmo. é Patológico, diferente, é né? patológico, Sim, entendeu? Patológico. Tá, e tem uma Mas coisa que eu quero tem- muito te perguntar, que ainda é sobre ciclos. Se você quiser falar. Não, eu queria falar porque eu parei, né? O anticoncepcional, eu sempre tomei, e aí eu parei e eu tô nessa fase, reconhecendo o meu ciclo. Depois de anos, você ficou quantos anos, você falou? Nossa, eu tive Toda a vida. puberdade precoce, então com 12 anos. Depois, na adolescência, eu voltei a tomar, então eu tomei a vida inteira, assim. E aí é importante, porque eu tinha muito medo, né, de parar e aí ter espinha, porque era aquela, será que ela tem SOP? Porque Nossa, no mesmo. começo... Você até falou semana passada, aumentou, mas era só alarme falso, não aumentou nada. No primeiro mês eu senti, assim, mais queda de cabelo e tive acne, mas agora não, assim. E eu acho que as pessoas têm muito medo disso, né? As mulheres têm medo de parar o anticoncepcional, como que vai ser? Mas é isso, dar o tempo, né? E reconhecer as fases, porque é muito diferente. Nossa, É muito é E muito às vezes é uma diferente. adaptação, né? Igual você mesmo. É, Às vezes você tem alguma coisa um mês, mas calma, daqui a pouco o corpo vai ser. Não É tem importante Todo saber. mês não é igual. Não é também, igual, né? aham. Mas é interessante. Acho que as pacientes vêm muito dizendo assim: eu quero saber quem eu sou. Vamos descobrir quem você é, né? Se tem cólica, se tem Às vezes é acne, bom, às se vezes tem- não é. Às vezes não é. O que eu queria te perguntar, que eu sei que é um pouco polêmico, dessa modinha que tá aí de predominância estrogênica. Que Nossa, assim, você foi direto no... porque eu sei que você fala às vezes, e eu também acho, gente, tipo, as pessoas inventaram isso, agora tudo isso é o motivo. Nossa. E na verdade, assim, a gente cicla, né? Então, às vezes vai estar alto mesmo. E assim, tem hoje em dia várias doenças sendo atribuídas. E tudo é predominância estrogênica. Não, mas então... a gente tá filmando, né, André? Não, vamos muito, falar, porque muito é difícil. demais. Então, sobre predominância estrogênica, né? Vamos desmistificar. Vamos desmistificar isso. Primeiro, existe esse termo predominância ou dominância estrogênica. Oficialmente, isso existe, mas é uma condição que aconteceria no endométrio.
Tá? Então, no endométrio isso existe. Então, Localmente. localmente. Então, existe, por exemplo, uma conversão, uma mudança nas enzimas, na esteroidogênese, que é a produção dos hormônios local, uma alteração genética, uma infecção, uma resistência. Por exemplo, um tecido que tem endometriose, né? Aquele estrogênio é muito mais potente e a ação da progesterona é muito menor ali, por isso ele tem uma dificuldade de se equilibrar e acaba desenvolvendo uma doença que é a endometriose. Então, existe predominância estrogênica em algumas condições patológicas, mas localmente, tá? Mas essa síndrome, ela não existe oficialmente, generalizando. Tipo, a mulher está com uma predominância estrogênica, né? A gente pega, às vezes, a paciente vem... meu médico disse que eu tô com uma predominância estrogênica, eu tô com estradiol alto e a minha progesterona tá baixa. Clássico, né? Aí quer repor. Então, o que acontece? Se a gente olhar os exames hormonais de uma mulher, primeiro que a fase do ciclo. Tem 2 fases. A fase lútea é a fase que tem o corpo lúteo que você ovulou, que é uma metade final. Ela é marcada pela presença da progesterona, tá? E só vai ter progesterona positiva na mulher em 2 situações. Ou quando ela ovulou, ou quando ela tá grávida. Nossa, direto, eu recebo. Ponto. Olha meu exame, pelo amor de Deus. A progesterona tá baixa. Zero. Pelo amor de Deus. Aí, na primeira fase do ciclo, ela é caracterizada pela ausência de progesterona. Então, não pode ter progesterona nessa fase, porque você ainda não ovulou, tá? O que é o meio do ciclo, que é a ovulação? É um folículo que era pequenininho, cresceu, até que ele rompeu, liberou o óvulo. Esse folículo que vai crescendo, ele vai crescendo, e dentro dele ele vai produzindo estrogênio, estradiol, e aí aumenta. Então, no meio do ciclo, você vai ter um estradiol muito alto. Isso é sinal de que você está fazendo as conversões de hormônios e que a ovulação vai acontecer. E não pode ter progesterona. Então, se eu dosasse hormônio de todas as mulheres no período fértil ali, ou fase folicular final, tá todo mundo com predominância estrogênica. Né? Isso não faz sentido. Existem muitos mecanismos bonitos, assim, da fisiologia. Se você for olhando individualmente cada um, muita coisa faz sentido, né? Você vai falar, porque é a conversão da estrona, é o receptor, que você, aí o ambiente inflamatório, porque aí o estrogênio, aí não funciona, sei lá o quê. A progesterona antagoniza o estrogênio, então o problema é o estrogênio alto e a falta da progesterona. Só que não existe uma correlação clínica com isso, entendeu? Se eu pegar, por exemplo, eu pego uma paciente obesa. A gente sabe que o tecido gorduroso é um tecido endócrino. Ele produz mais estrogênio, vai converter mais ali estrona e outros androgênios, estrogênios, né? Sim. Então, toda paciente obesa tem uma predominância do estrogênio. Ela está daquele jeito, a culpa é do estrogênio? Não, o estrogênio pode ser uma consequência. Então, não é uma síndrome, né? Isso não existe. Então, não. Eu acho que é bem esse o problema. Às vezes, algum mecanismo ali local faz sentido, fisiológico é real, mas você não pode extrapolar aquilo para ser a explicação e ser causa-consequência, né? Ser a clínica. E a gente não tem nenhuma evidência disso, de que dar progesterona para essa paciente vai fazer melhor, baixar E aí você começa a interferir em mecanismos, em vias que talvez não tenham naturais e que não tem importância, não vai ter uma relevância clínica na vida da paciente. Né? Não, e aí começa uma bagunça, né? Porque é isso, quer repor a progesterona, mas era pra ela estar baixa mesmo no ciclo, então não faz sentido, você tá indo contra... E aí o humor também piora. Tudo que a gente falou de TPM, você vai forçar. Isso é um aviso também, cuidado, assim, mulheres que vão, é muito comum, elas virem com uma prescrição de sua progesterona está baixa. E aí vem usando o gel ou tomando progesterona. E a paciente, às vezes, está querendo engravidar. Se você usar progesterona fora do momento exato, você, inclusive, não vai engravidar. Uma pílula anticoncepcional, e é anticoncepcional por quê? Porque ela tem progesterona. Sim, verdade. Então, isso é... Você tá tomando um anticoncepcional. Você tá tomando... Pode até ovular, mas você tá prejudicando ali o endométrio, mudando tudo, porque esses hormônios, eles têm que ciclar. Né? Isso é normal. Então, não concordo também, Andréia, com isso, com essa questão do... E acaba demonizando o estrogênio, né? Que não é ele o problema. É lógico que a gente não quer uma mulher com um estradiol super alto o tempo todo, convertendo loucamente. Mas é aquela coisa, né? O que você falou, é o que vem antes. Então, ela tá com obesidade, ela pode estar até com uma inflamação, obesa, então aquela síndrome metabólica, e converte mais, então vai ter mesmo. Mas a gente tem que tratar realmente a causa. Trata a causa. Sim, não dá progesterona. Não dá progesterona. E falando sobre esses hormônios aí, medicações, né, que as mulheres têm usado,
tem muitas mulheres usando a gestrinona, né, também. Isso interfere na hora que, eu vou parar e aí eu quero engravidar depois. Isso tem alguma interferência? A gente não tem. A gestrinona, que é um hormônio anabolizante sintético, né? É um progestagênio derivado ali da progesterona, que tem uma ação anti-estrogênica. Então, muito quem acredita em dominância estrogênica vai dizer que a gestrinona é ótima porque eu vou bloquear esse estrogênio. Sim. Né? Só que ela tem um efeito androgênico também, que é muito pesado para muitas mulheres. Algumas mulheres amam a gestrinona, ficam bem. É uma pena que eu acho que seja tão mal aplicada, né? E aí as pessoas que poderiam Perdeu a oportunidade de fazer um bom uso, né? Fazer um bom uso, os médicos e as pacientes em si, enfim. Mas é uma substância que não é recomendada, né? Oficialmente. A gente tem muito poucos estudos no longo prazo disso, inclusive da fertilidade. Eu não tenho evidências para dizer que atrapalha a fertilidade futura quando você para, tá? Então eu não posso falar isso. Não use a gestrinona porque vai prejudicar a sua fertilidade. Em uso da gestrinona, a mulher não pode engravidar porque ela pode causar malformação no feto. Ela é teratogênica, tá? Então, ela tem um efeito... É muito improvável que a mulher usando uma dose mais alta de gestrinona engravide. Porque ela vai atrapalhar a ovulação, vai atrapalhar o endométrio, então ela não vai engravidar. Mas em doses mais baixas, uso irregular, ou alguma coisa ali acontecer errada, ela tem que estar protegida, ela não pode engravidar no momento do uso da gestrinona. Passou o efeito da gestrinona, a gente não tem evidência nenhuma que reduza a fertilidade futura, tá? Não conheço relatos de caso, nada disso. Não seria uma preocupação. Mas a mulher que usou, né? Qual é o período pós? Tem que esperar. Tem que esperar 6 meses? Normalmente não, assim, se foi uso, dependendo do uso, tem usos que são pontuais ali, você parou de usar, não tem mais a medicação, né? Via vaginal, sei lá. Mas foi um implante, o implante dura 1 ano. Normalmente voltou a ciclar, já acabou o efeito, passou aquele 1 ano, tudo bem. Botei 6 meses, era um implante, 6 meses acabou também da mesma forma. Eu acho que antes de entrar em fertilidade mesmo, vamos falar um pouquinho da SOP? Que eu acho que tem mais relação com o ciclo. Mas vamos... Assim, primeiro, a SOP tem muitos tipos, né? Tipo, vários fenótipos. Isso. E a gente sabe que o que mais vai atrapalhar ali essa questão da fertilidade é aquele que tem mais alteração menstrual mesmo, né? E aí tem essa questão, que a mulher às vezes quer engravidar, então e ela não tá menstruando, tem amenorreia. Então, ela não vai conseguir regular com a pílula. Então, assim, como que a gente começa o tratamento, assim? Tá, pra mulher que quer engravidar, né? Porque esse é um divisor de águas, assim, na paciente que tem a síndrome do ovário policístico. Se ela quer engravidar ou não quer engravidar, né? Falando um pouquinho do fenótipo, né? Vou traduzir o que é isso. Boa. Bem lembrado. Então, a gente tem a SOP, ela tem a síndrome dos ovários policísticos, ela tem alguns critérios, né? Não é uma doença, então eu não tenho uma coisa, a pessoa tem, tipo, identifiquei essa molécula, fiz esse exame, tem isso, é SOP, pronto. Não. É uma síndrome, é um conjunto de situações ali que eu não explico por outras causas, e aí eu chamo de síndrome dos ovários policísticos. E aí a gente tem 3 critérios, né, diagnósticos. A paciente, para fechar critério diagnóstico para SOP, ela tem que ter pelo menos 2 desses 3. Então, ela tem que ter irregularidade menstrual, normalmente menstrua poucas vezes, né? Tem ciclos muito longos ou não menstrua, está em amenorreia. Então, esse é um critério. O outro critério é aumento de androgênios. Ou clinicamente, que eu vejo que ela tem androgênios como pelo grosso em locais que a mulher normalmente não tem pelo, porque a gente precisa de exposição à testosterona para ter aquele pelo. Pelo no rosto, pelo na raiz da coxa, no dorso, no peito, né? Sim. Ou você medir esse androgênio alto no sangue, né? Então, ou clínico, ou sérico, ou laboratorial. O outro critério é fazer um ultrassom e ver os ovários muito aumentados de volume ou com muitos folículos perifericamente, ou seja, ela tem uma reserva ovariana acima do esperado para a idade. Tá? Então, como eu tenho 3 critérios, eu preciso de 2, eu vou formando combinações, né? Tem paciente que ovula, tem paciente que não ovula, tem paciente que tem o sinal do hiperandrogênio, tem paciente que não tem paciente que tem o ovário normal e tem paciente que não tem o ovário normal. Esses são os fenótipos que a gente vai construindo, né? A gente fala muito hoje de síndrome,
a SOP mais metabólica ou a SOP mais reprodutiva, talvez que tenha um impacto, porque nas mulheres não são iguais. Como a gente forma muitos tipos diferentes de combinações, as pacientes de SOP, elas são muito heterogêneas, né? Até talvez daqui a 20 anos a gente nem fale mais em SOP, a gente vai dizer exatamente... Ou talvez tenha tipo 2. Exato, porque são doenças muito diferentes que a gente acaba botando no mesmo saco, tratando muito igual. Mas tem essa diferença, ela pode ter uma situação muito metabólica, ou ela pode ter até as duas coisas juntas. Sim. Ou mais uma questão mais reprodutiva, né? Então, quero engravidar e nem ovulo. Para a mulher engravidar, é obrigatório que ela ovule. Ela só vai engravidar se ela ovular. Se ela não ovular, ela não engravida. A questão da SOP às vezes ela demora para ovular, ovula menos, é imprevisível, mas ela ovula. Então, um aviso que todo mundo conhece uma amiga que foi no médico e falou, você tem SOP, você não consegue engravidar. Querem exemplo de tudo. Aí ela se descuidou e engravidou. Engravidou. Então, não, tem que tomar cuidado. Mas a paciente que acha que tá tranquilo, né? quer engravidar, o passo é ajudar ela a ovular. Tá? Então, primeiro o tratamento de primeira linha para paciente que tem ovário policístico, que não cicla, que não ovula e que quer engravidar, é dieta, atividade física. Tá? Então, principalmente se ela tem perda de peso para isso acontecer. Né? Paciente que quer engravidar, normalmente a gente entra com uma medicação que é a metformina também, que tem algum efeito ali no ovário, ajuda a ciclar, a ovular com mais frequência. E esperar para ver se ela vai ciclar naturalmente ou não. Se ela não conseguir ciclar... mesmo fazendo tudo isso, ou passado algum tempo, a gente induz a ovulação. Você dá medicações que fazem aquele ovário funcionar. E na sua experiência, você acha que você vê que a maioria com essas mudanças de hábito já resolve? Depende da paciente. Hoje a gente teve uma reunião no Hospital das Clínicas, era exatamente sobre SOP, sobre isso em fertilidade, qualidade de óvulo, qualidade de tudo isso. Tem dois tipos muito claros de pacientes para mim. Tem a paciente com ovário policístico e síndrome metabólica junto, ela tá obesa, hirsuta, cheia de pelo, sedentária, perfil lipídico péssimo, pré-diabética, diabética. Essa paciente, ela tem que melhorar metabolicamente. E tem pacientes assim que engravidam no primeiro mês que ela começa a tentar, depois dela ter organizado o que ela precisa. Então, tem algumas pacientes, emagrecem 20, 30 quilos, mudam a vida dela completamente. E ainda não vai. Não, e aí volta e fala, agora tô pronta para engravidar. E aí, no primeiro mês, tá ovulando, tá engravidando. Então, esses casos são muito fáceis. Não são fáceis, né? Eu acho que é o tratamento mais difícil. Mas é que você vê muito qual que é o problema, então você resolve aquilo e exato, funciona. Mas talvez a questão reprodutiva seja uma consequência daquela questão metabólica, né? Você arruma a questão metabólica dela, o ovário volta a funcionar. Agora, tem a paciente que é uma incógnita, que é aquela paciente magra, já faz atividade física, não tem nenhuma queixa de hiperandrogenismo, às vezes não tem nem o que arrumar na vida dela. Você tem que mandar até ela comer, fazer menos atividade física, que você já não sabe se ela parou de ovular. Do atleta, né? Exato, se ela parou de menstruar porque ela tá malhando muito. Né? Essa paciente, às vezes, a indução de ovulação é muito mais frequente. Aí não adianta muito, você não tem o que melhorar na vida dela. Então, identificar o tipo da paciente. Mas é uma coisa importante também. Você pega a paciente que ela tem uma síndrome metabólica, uma condição metabólica muito ruim, risco cardiovascular muito alto. Poxa, normalmente são mulheres jovens e ainda vão querer engravidar. A gestação em si já traz um risco nessa condição. Então, independente dela conseguir engravidar naturalmente ou não, pelo desfecho da gestação, pela saúde do bebê, saúde dela no longo prazo, ela precisa melhorar metabolicamente. O que a gente vê até para não virar um diabetes. Não virar um diabetes gestacional, problemas para ela e no futuro, né? É um momento, às vezes, ali que a gente tem de pressionar para ela resolver essa questão de saúde. Mas é importante falando isso aqui para os médicos que escutam, né? É difícil que eu sou assim, especialista em reprodução humana. Quando a paciente chega em mim, já é a ponta final, né? Mas essa paciente deveria ser cuidada, tem que ser cuidada quando ela tá lá com 25 anos, 28 anos, recebeu o diagnóstico, ela não quer ser mãe, né? Mas, porque ela não quer ser mãe, você não tá preocupada se ela ovula, não ovula, fator metabólico, tudo isso. Então, você ter tempo de intervir, né? Isso
quando a paciente é jovem. E às vezes acontece dela, ela passou e nunca ninguém orientou assim de verdade assim mesmo eficaz nas mudanças Exato. da importância, né? Então ela chegou lá para fazer uma FIV às vezes e não deu importância nesse processo, né? Às vezes ela chegou na FIV e você já numa idade que a gente já não tem mais tempo. Eu vou dizer pra ela, tira um ano aqui pra cuidar de você. Ela tá com 40 anos. Vamos perder peso, tudo. Não dá. Às vezes você faz a FIV, guarda os óvulos, os embriões, cuida um pouco antes, melhora o que dá antes de engravidar, de transferir embrião. Sim. Né? Mas às vezes ela chegou num momento também que a gente não tem como esperar mais. E falando disso, assim, não só para SOP, então, agora todas as mulheres têm mesmo que esperar um ano tentando para procurar um profissional, quem quer engravidar? Depende da idade da mulher. Quando procurar? Tá? Depende da idade. Então, a gente fala que infertilidade é você ter 12 ciclos, né, férteis, 12 tentativas, meses de tentativas de relação sexual frequente no período fértil, sem nenhum tipo de proteção, sem acontecer a gestação. Esse é o diagnóstico de infertilidade. Tá? Quando a paciente ela tem menos de 35 anos, a gente espera 12 meses a gestação acontecer. Fez 35 anos, a gente dá 6 meses. Não engravidou em 6 meses, precisa investigar. Porque a chance de você ter algum outro fator ali, ter algum fator de infertilidade é maior. Né? E aí, com a idade, a gente adiciona um fator de infertilidade natural, que é a queda da reserva ovariana e a piora na qualidade dos óvulos. Então, a gente não pode deixar outros fatores adicionarem esse que a gente não controla, né? Qualidade então, a partir de do óvulo, 35 já começa essa queda? 6 meses. Com 6 meses para investigar. E quando a paciente tem 40 anos, ela tem 40 anos e decidiu engravidar, ela tem que investigar imediatamente. Antes de começar a tentar, ela faz a investigação como se ela tivesse infertilidade. Aí, nesse caso, então, não vai, tente um ano. Não, Tá, nem pensar. vamos... 40 anos, o ideal é ela já procurar um especialista, Sim. já começar a tentar sabendo como as coisas estão. E antes era, assim, vocês não tinham essa recomendação, né? Os 35 anos. Sempre, eu lembro que na faculdade falavam, depois dos 30 fica mais difícil, né? Agora eu acho que tem certinho, né, essa recomendação depois dos 35. Eu fiz 35 no começo do ano, então já médica, né, já tenho um pouco de noção. Procurei, fui atrás, né, e foi isso mesmo, né, que me passaram, que até da clínica, né, o Lucas, e ele falou isso, não, Keren, você já tem que começar, né, fez 35, aí até o final do ano, depois, se não der certo, né, vai fazer a fertilização. E esse processo, né, para fertilização, cheguei na clínica, né, não deu certo 6 meses, como que é? Quando a gente... Porque, assim, quando... A maioria dos casais que a gente fala, por que 6 meses ou um ano, né? A maioria dos casais, eles vão engravidar nos primeiros 6 meses de tentativa, né? E, às vezes, é só uma questão de tempo também. Se você der 3 anos para os casais, qualquer casal tentar engravidar, só sobra 5% dos casais que não vão engravidar nesses 3 anos. Olha. Mas a gente não tem, normalmente, 3 anos. Uma mulher de 30 anos, ela até tem 3 anos, mas a de 38 não tem mais 3 anos para esperar, né? E, às vezes, nem quer. Às vezes, nem a de 25 quer esperar nem 6 meses, né? Acho que tem muito isso hoje em dia, não quer esperar. Ansiedade também, né? Mas, enfim, então a chance ela vai caindo com o tempo, e por isso essa questão do tempo, da probabilidade de ter algum fator de infertilidade ali ou não, se ela teve aqueles ciclos que ela tentou engravidar, né? Que é importante também. Eu fiquei 6 meses tentando engravidar, eu fiquei 6 meses sem usar pílula. Sim. É diferente de ficar 6 meses tentando. Não fez relação uma vez cada 2 meses. Não precisa fazer tabelinha, nada disso, ficar louca ali da tabelinha, da fitinha de ovulação, nada disso, mas saber os ciclos válidos que você teve também. Que é comum, tipo, eu tô há 1 ano tentando engravidar, mas espera aí, 2 meses o meu marido viajou, num a gente brigou, no outro foi coito interrompido porque eu mudei de ideia, no outro você vai olhar, tentou 4 meses. Sim. Então são ciclos válidos, né? Que você teve relação desprotegida no período fértil, no período fértil. que seria o período fértil. Eu acho que eu já até me perdi um pouco na tua pergunta. Não, que daí fez nessa tentativa 6 meses, né? Como é o processo? Que não deu. Como que é? Então, quando a paciente ela chegou 6 meses ou 1 ano, dependendo da idade, não engravidou,
a chance dela ter um problema de fertilidade, algum fator de infertilidade aumenta. O que a gente vai fazer é procurar por esses fatores, né? Tentar identificar, porque às vezes é um fator que pode ser corrigido, um fator masculino, uma alteração, o marido tem uma varicocele, ou alguma outra condição que pode tratar, ela tem um problema, não está ovulando, ou tem uma questão dentro do endométrio, um pólipo. Enfim, o fator tubário, descobrir de onde vem algumas vezes esse fator pode ser corrigido e a paciente ainda assim engravidar naturalmente, ou a gente identifica o fator e fala, tá bom, vamos pegar uma via aqui mais curta de acesso, né? Vamos fazer uma fertilização in vitro. Pode ser, que é um tratamento de alta complexidade na reprodução humana. Então, o tratamento de reprodução a gente divide em baixa complexidade, que o casal ainda namora em casa ou faz uma inseminação intrauterina, que é jogar o sêmen dentro do útero, mas o encontro do óvulo e do espermatozoide vai acontecer em vivo, dentro da mulher. E tem a fertilização in vitro, que esse encontro acontece no laboratório, que é o quê? Eu estimulo o ovário, pego aquele óvulo, pego o sêmen do marido, os espermatozoides, formo um embrião no laboratório e coloco dentro do útero. Então, se ela não está ovulando, eu resolvi. Se o sêmen dele não é tão bom, a gente conseguiu resolver. A tuba não funciona, a gente ultrapassou a tuba também, controla o período do endométrio. Então, você vai tratar... ir para um ambiente com maior controle, às vezes você nem tem certeza exatamente qual é o fator exato de infertilidade daquela mulher. Pode até ser uma infertilidade que a gente chama de sem causa aparente, que a gente investigou e não conseguiu encontrar. Lógico que existe um fator, mas a gente não conseguiu encontrar aquele fator. E aí partir para o tratamento. Né? O que é importante falar para as pessoas sobre a fertilização in vitro acho que é ótimo, é importante a gente falar, porque deixou de ser um tabu, as pessoas já contam sobre, né, quando fazem FIV, antigamente ninguém falava, tinha vergonha de falar que ou precisava de uma FIV. Mas vem aumentando também, né? Vem aumentando a necessidade pela idade da mulher, porque a gente vai postergando a maternidade, e aí as chances de você ter fatores de infertilidade vai aumentando com o tempo e você precisar da FIV aumenta essa chance, né? Então, a gente vai aumentar, sabe lá para onde a gente vai parar na quantidade de FIV de cada dia a dia mais, né? Mas é importante falar que é um tratamento que ele tem as suas fragilidades, né? Ele não é 100% de certeza de que vai dar certo. É um tratamento que, às vezes, você precisa fazer mais de uma vez para ter mais óvulos, mais embriões. Enfim, é um tratamento que tem um custo emocional, também. Não é garantido por isso. Mas é importante as mulheres chegarem num especialista e na fertilização in vitro enquanto elas têm uma chance real ainda de engravidar com aquele tratamento. Porque a chance de sucesso da FIV, ela vai caindo com a idade também. Assim como cai a fertilidade natural na mulher naturalmente. Né? Então, a FIV também não consegue ultrapassar, não tem superpoderes para ultrapassar ali queda de E o que acontece? Assim, qual que é a dificuldade da FIV? O que vocês encontram de dificuldade? É mais no útero mesmo, né? Acho que óvulo. Sim, então, de não ter mais o primeiro ponto de dificuldade são vários. Cada mulher pode ter, né? Cada uma vai ter o seu local do seu ponto de dificuldade no tratamento. Mas o mais comum, com certeza, é óvulo, quantidade de óvulo e qualidade de óvulo. Que é a qualidade que cai com a idade. Então, a gente está perdendo qualidade o tempo inteiro, né? Tem alguns degraus maiores ali, umas quedas graves, que é 35, 37... 40 anos, que a queda se acentua mais na qualidade. Mas essa queda, ela vai acontecendo o tempo todo. Então, o que é essa qualidade? O óvulo, ele foi produzido, você produziu quando estava na barriga da sua mãe, no útero da sua mãe ainda, e aí você já começou a ativar e destruir e aqueles óvulos ficarem ali também sujeitos àquele ambiente da vida que vai acontecendo. E esses óvulos, eles têm que manter a condição metabólica dele e a condição genética ali íntegra, para quando ele for acionado para formar um embrião, ele conseguir se dividir e formar um embrião perfeito. Né? E essa capacidade vai se perdendo ao longo do tempo. Por isso que a qualidade vai acabando ao longo do tempo. Por que quando a gente fala qualidade de óvulo, é a chance de você gerar um embrião e um embrião geneticamente saudável. Por isso que com a idade, as mulheres elas vão formando mais embriões com alterações genéticas. Então, a síndrome de Down, ok. Mas eu digo que é um grãozinho de areia. Na maioria das vezes, são alterações que não são compatíveis com a vida, que a gente não conhece, e aí vai gerar um abortamento, ou um embrião que não implanta, não engravida. Então, na vida natural é isso, essa dificuldade também pela qualidade do óvulo.
E na FIV, a gente tem essa qualidade, a gente vai sofrer com a qualidade também, a gente não consegue recuperar a qualidade do óvulo. O que a gente faz para contornar a perda de qualidade é ter mais óvulos. Então, quando eu faço a estimulação ovariana, eu não quero um óvulo, que é o que a gente produz no ciclo natural. Eu quero usar todo aquele potencial daquele ciclo. Então, se a mulher ela tem uma boa reserva ovariana, ela tem 10, 15, 20 folículos ali, eu posso ter 10, 15, 20 óvulos. Se ela tem uma reserva baixa, ela tem 4, 5 folículos, 4, 5 óvulos. Então, eu vou fazer uma estimulação e vou captar os óvulos. Se eu tiver muitos óvulos, eu tenho mais chance de chegar naqueles embriões normais que eu quero. Se eu tiver menos óvulos, eu posso precisar de mais ciclos para tentar contornar essa perda na quantidade, na qualidade. Então, o difícil da FIV, o primeiro ponto é quando a gente tem esse encontro de pior qualidade e pior quantidade. Entendeu? Porque é diferente uma pessoa chegar com 31 anos e uma baixa reserva. Ela tem 2, 3 folículos. Mas ela tem uma qualidade de 30, 31 anos ali guardada naquele óvulo. Do que você chegar com 39 anos e 3 folículos. É outra situação. Sim. Né? A não ser que a pessoa tenha congelado e aí vai fazer FIV. Aí quais as limitações a gente entra nesse ponto do congelamento, né? Então, o que é o congelamento? É você guardar os seus próprios gametas para você usar no futuro, né? Eu gosto de comparar com uma situação, a gente sabe que dá certo o congelamento de óvulos, porque tem um tratamento que é maravilhoso na reprodução humana, que ajuda a gente a proporcionar, né, esse sucesso para mulheres que não têm mais óvulo ou qualidade de óvulo, que é a ovodoação. É você o quê? Você pegar óvulos de uma mulher que, teoricamente, teria menos de 35 ou 37 anos, que seria saudável, que não teria um problema de infertilidade, e óvulos saudáveis de uma mulher saudável, e uma quantidade razoável, ali 7, 8, 9 óvulos. Então, digamos que a gente chegue numa fertilização in vitro, lá tô com 42 anos, poxa, fiz uma FIV, poucos óvulos, não consegui, não forma embrião, não fiz vários ciclos, ou não consigo fazer vários ciclos. Se você pegar óvulo de uma mulher com menos de 35 anos, desse banco de óvulos, você sai de 2% de chance de sucesso para 50% de chance de sucesso. Resolve Porque esse problema. você pegou um óvulo com uma qualidade de menos de 35 anos. Né? Então, a gente sabe que usar óvulos de mulheres mais jovens ajuda. Né? Você volta para aquela taxa máxima de gestação da mulher que tem menos de 35 anos. Então, o que a gente faz? Ao invés de eu pegar óvulos de um outro material genético, você guarda o seu próprio óvulo para, se no futuro, você ser a sua doadora e você ter essa chance alta de sucesso. Né? Então, essa é a ideia do congelamento de óvulos. Por isso a gente sabe que dá certo. O congelamento de óvulos ele começou muito para doenças. Por exemplo, a paciente vai fazer uma quimioterapia, vai retirar o ovário, tem alguma doença mais grave, enfim, alguma coisa que vai acometer a reserva ovariana dela de forma aguda ali, e aí você sabe que você precisa poupar aquela reserva. Então, começou a ser feito primeiro de forma experimental isso, e aí se formava embrião, as mulheres voltavam anos depois, engravidavam, até que um número muito grande de bebês começaram a nascer, viram que é seguro, que funciona, deixou de ser experimental, é um tratamento hoje muito consolidado para essa indicação médica, e aí começou a se pensar, por que a gente não pode indicar esse congelamento de óvulos para as mulheres que vão ter um risco de infertilidade mais potente, mais frequente de todos, que é a idade no futuro, né? Não precisa de nenhuma doença, não né? Precisa ter nenhuma doença. Então, a gente fala que é um tratamento médico sem indicação médica, uma indicação social, é um congelamento social. A paciente, ela simplesmente, ela quer congelar, ela congela. Ninguém vai dizer não congele, né? Eu falo isso assim, é tipo uma cirurgia de nariz, sei lá. Não faz o menor sentido pra ninguém. Você quer, acha que pode, vai lá e congela. Né? Então, a ideia é essa, é você salvar os seus gametas pro futuro. Quando você for fazer, aí tudo bem, congelei meus óvulos com 33 anos. Qual é a vantagem disso? Se você chegar lá com 41 anos, digamos, aí você resolveu, realmente, eu quero ser mãe, conhecer alguém, é isso, vou ser mãe agora. Tenta engravidar naturalmente, ainda. Não conseguiu, você pode fazer uma fertilização in vitro com seus próprios óvulos frescos. Não conseguiu óvulos frescos,
tenho o meu banco de óvulos aqui congelados, vou pegar minha doadora, que fui eu mesma com, digamos, 33, 34 anos. E aí a sua chance de sucesso foi congelada naquela idade que você congelou óvulos. Né? Então, ou chega lá nos 42, nem faz a FIV, vou dizer, eu já me antecipei com esses óvulos congelados, vou usar esses óvulos para o futuro. Né? Mas é isso, e você aumenta muito as suas chances de sucesso. Só que existe um ponto que é a idade que você faz, então quanto mais jovem, melhor a qualidade desses óvulos, e quanto melhor a qualidade, menos óvulos você precisa ter congelado. Né? E o outro ponto é a quantidade de óvulos que você conseguiu congelar. Quanto mais óvulos você tiver congelado, melhor. Principalmente quanto mais idade você tiver. Né? Então é um equilíbrio ali entre qualidade e quantidade que a gente tenta alcançar. Por isso a questão da idade, né? E congelar o embrião. Congelar o embrião é muito interessante, só que o que a gente fala é, quando você congela o embrião, você perde a autonomia daquele material genético, né? Então, pensando na preservação da fertilidade feminina, não seria uma boa estratégia, porque você está congelando o material seu e do seu parceiro, e separou, morreu, aconteceu alguma coisa, você não faz mais nada com aquilo. E não pode, né, fazer. Não, ele pode deixar isso autorização. documentado, autorização, tudo isso, mas é muito improvável que a pessoa queira, né? Também, principalmente se for um divórcio. Né? Mas é um tratamento bom. Porque o que acontece? Quando você congela óvulo, você está lá no topo ainda do processo, né? Você não sabe se aquele óvulo vai sobreviver ao descongelamento, se ele vai fertilizar, se ele vai formar um embrião, se aquele embrião é saudável. Então, nem todo óvulo vira embrião. A gente vai perdendo. Tem um funil, né, na reprodução humana assistida, e esses pontos vão se afunilando, vão diminuindo ali as chances. Então, uma coisa lá em cima é a reserva ovariana da mulher, e na pontinha dessa pirâmide invertida tá o bebê no colo. Né? No meio tá o óvulo, que eu não sei o que vai acontecer com ele. Quando eu tenho um embrião, eu já cheguei aqui mais perto. É o último passo antes do bebê no colo, é aquele embrião. Então, eu já sei que a minha chance com esse embrião é muito mais provável de ter ou não uma gestação. E ainda mais dependendo da idade, ou se fez uma análise genética ou alguma coisa daquele embrião. Você está muito mais perto. Então, é diferente. Você tem 3 embriões, é uma coisa. Você tem 3 óvulos, é outra história. Para ter 3 embriões, talvez você precise de 15 óvulos. E você já testou, você já sabe o que aconteceu, já chegou naquele embrião. Mas tem essa desvantagem, né, da perda de autonomia. Então, às vezes chega um casal querendo adiar a maternidade. É muito comum. O que a gente faz? A gente tenta tirar isso da cabeça, né? Do casal, né? Que dá incentivo a engravidar logo. Porque congelar embrião e congelar óvulo não é uma certeza, né? E você está se arriscando adiando a maternidade. E a FIV é uma gestação de risco? A FIV não é uma gestação de risco, dependendo dos fatores de infertilidade da paciente e da forma como ela foi feita. Né? Então, se é uma gestação gemelar, múltipla, vários bebês, é uma gestação de risco. Né? Se é uma paciente com mais idade, normalmente as pacientes têm mais idade, é uma gestação de risco. Mas se é uma paciente jovem, um embrião único, gestação única, dependendo do fator de fertilidade, mulher saudável, uma gestação conduzida como se fosse um desfecho normal. Normal. E vocês geralmente colocam quantos embriões? Investem? Isso depende da idade da mulher, a gente sofre uma regulamentação por isso, né? Então, quanto mais idade, menor a qualidade do embrião, menor a chance de cada embrião virar um bebê. Então, a gente tende a ir transferindo mais embriões, conforme a mulher tem mais idade. Então, a gente pode transferir 2 ou 3 embriões, dependendo da idade. A reprodução humana tem transferido cada vez menos embriões, evitando que essas gestações múltiplas ou gestações gemelares, né? Que antes você via... muito, né? Eu vou fazer FIV, mas, meu Deus, eu não quero gêmeos. A FIV era sinônimo de gêmeos. Não é mais essa a realidade. A gente até evita, né? Transferir 2 embriões. Então, a gente tem refinado muito na reprodução essa forma de seleção dos embriões para fazer uma transferência de forma mais assertiva e podendo transferir menos embriões. Então, antigamente, se transferia 5 embriões no 3º dia de desenvolvimento de um embrião. Hoje, a gente leva o embrião até 5º dia.
Olha, então nem todo embrião do 3º dia vai chegar no 5º dia no laboratório. Olha a qualidade dele no 5º dia. Às vezes a gente faz uma seleção genética para avaliar a taxa, se ele é euploide, se ele tem um número correto de cromossomos, tudo isso. Então, são formas de ir selecionando aquele embrião. E aí eu não preciso transferir 3, 4 para garantir uma gestação. Eu tenho uma chance Já maior. é o mais bem escolhido, né? E num embrião mais bem escolhido, exatamente. E aí diminui a chance de gestação. E falando sobre gemelar. isso, então é possível selecionar, assim, acho que as pessoas têm muito essa dúvida, selecionar e excluir todas as doenças, assim? Não. Como Ou é que é menino, isso? menino ou menina. Também. O que acontece é assim, quando a gente vai fazer é uma análise genética que a gente chama pré-implantacional. Então, você está com o embrião desenvolvido já, num estágio que ele pode ser biopsiado. A gente tira algumas células da parte externa do embrião e manda para análise genética. O que a gente conta ali? Olha ali, tem algumas possibilidades de análise genética. A análise genética padrão que a gente faria é contar o número de cromossomos, saber se ele tem todos aqueles 23 cromossomos alinhadinho lá, ou se ele tem, por exemplo, o cromossomo 21, ele tem 3, é uma síndrome de Down. Sim. Ou ele tem um cromossomo 10 grudado no 14, no 20, falta 2 de um, 3 do outro, que é uma coisa complexa, que seria um aborto ou não geraria uma gestação. Então, eu vou ver ali, pelo número de cromossomos, quais embriões são normais ou anormais, mas de uma forma, é uma análise muito grosseira. Eu tô olhando os cromossomos, né, que é o que guarda os genes. Eu não tô abrindo e procurando os genes. Cada mutação. Cada de mutação, não qualquer consigo. doença. Então, a gente exclui assim. Aí, quando você faz essa análise genética, normalmente você olha os cromossomos sexuais e vai dizer se é menino ou menina. E isso vem no laudo. O casal pode ou não ficar sabendo. Se ele disser, eu não quero saber, ele vai receber o laudo sem essa questão sexual. A FIV ela não pode ser feita para a escolha do sexo, a não ser que você esteja em busca de doenças ou vai excluir embrião que tenham doenças ligadas ao Há um sexo. sexo específico. Ao sexo. E aí isso é possível. Tá? Então, isso é uma questão. A outra coisa que você pode fazer, por exemplo, o casal, o homem, a mulher, enfim, é portador de uma doença, digamos, uma doença grave, uma miocardite, uma doença degenerativa, uma coisa que tem algum impacto relevante ali na vida da pessoa, né? E aí você sabe que a probabilidade do embrião vir com aquela doença alterada existe. Aí o que você vai fazer? A gente vai procurar aquela doença, aquele gene específico naquele embrião. Eu já sei exatamente qual é o cromossomo, qual é o local, qual é o gene. Aí você busca aquela mutação específica. Foi construída uma sonda específica para ir naquele gene e identificar se ele tem ou não aquilo, entendeu? Sim. É diferente e por isso eu tenho que saber exatamente o que você está procurando. Sim. Eu não consigo abrir, porque existe um teste genético que você pode fazer, um exoma, né? Você pega seu material genético, sequencia, olha tudo, e você vai olhando gene por gene, olha tudo, você pode olhar tudo que você quiser ali, se tem efeito ou não. Mas a gente não tem material genético do embrião suficiente para fazer isso. Para gerar tanto dado assim, sair olhando doenças aleatórias. E também tem outra questão. Ética também, entendeu? Por exemplo, esse bebê aqui vai ter risco de ter diabetes. Quem não tem risco de ter diabetes vai excluir. Não, porque daqui a pouco fica igual tem um filme que é assim, né? Exatamente. Que escolhe e todo mundo é perfeito sem doença nenhuma. E a gente não faz edição embrionária, né? Você não vai mudar nada, você vai simplesmente excluir aquele embrião alterado e dar Escolher o outro prioridade que não tem. para os outros que aparentemente não têm aquela doença que você está buscando ou que tem o número correto de cromossomo. Isso é bom, sim, esses casos mesmo, de uma família tem uma doença muito grave, às vezes neurológica, né? Aquelas doenças graves, sabe que tem um risco de passar. Aí isso é bem relevante, né? Você conseguir excluir isso. Eles, aqui, os testes, no Brasil? São no Brasil, a gente tem vários laboratórios de genética que fazem essa análise genética já. Isso do sexo, então, vocês não têm acesso antes? Nem o médico ginecologista? Não, a gente tem. Mas para fazer essa fica seleção, sabendo, mas a gente escolhe... Normalmente, nosso padrão de escolha é o melhor, transferir o melhor embrião. Sim. Né? Evitar até Isso não entra no critério. De gerar isso para o casal, né? Essa escolha, né? Ter que passar por isso também não é fácil, né? Sim. E quando, né, geralmente... Quando é o casal que decide, né, engravidar, né? Na verdade, isso é bom que seja o casal, né? Que não seja só a mulher, porque depois você vê no futuro tantas questões, né? Até questões psiquiátricas do filho, ou mãe e pai também. Quando o casal que escolhe vai te procurar, né? Quais são as maiores dúvidas, assim, que o casal tem sobre fertilidade e tudo, e a idade
predominante, assim, que estão te procurando? A média é ainda acima de 37, acho que 38, 39 anos. Para congelamento, a gente está tentando diminuir essa idade das mulheres. É uma geração, a nossa geração que está sendo informada sobre isso. Talvez a geração anterior vai começar a vir mais cedo, né? Tentar encurtar um pouco essa idade, mas ainda uns 36, 37 anos é a média. E as preocupações são infinitas, Keren. Infinitas. Eu acho que... Muito para adiar. Muito... Não sei se eu posso adiar. Às vezes é uma dúvida, né? O casal... É como um casal chega lá, às vezes estão juntos, um relacionamento bem estabelecido. Tu fala, a gente quer adiar em 2 anos a gestação e a gente quer saber se está tudo bem. Adiar. É bem comum. O que é muito importante nessa história? A primeira coisa que eu pergunto é, quantos filhos vocês querem ter? Porque uma coisa o casal falar, eu quero ter um filho. Outra coisa falar 3. 3, para de adiar, você já devia ter começado com 29 anos a ter os filhos. Né? Então, uma preocupação que a gente tem que ter também é o tamanho da família, o planejamento familiar inteiro daquele casal. Não só o primeiro filho, eu quero engravidar de um filho. Mas você tentar preservar aquele sonho, daquele tamanho daquela família. Né? Então, às vezes, o congelamento de óvulo pode ajudar isso. Você tá lá com 33, 34 anos, você nem encontrou a pessoa ainda que você vai construir sua família, e você já sabe se você quer ter 3 filhos, que você quer uma família grande. Provavelmente um filho você consegue ter naturalmente. É muito improvável que você tenha uma infertilidade antes dos 40, 41 anos, enfim. Até um segundo com 40, 41 anos pode engravidar. Mas e o terceiro? Então, você está pensando realmente no longo prazo, né? Mas os casais têm várias dúvidas. Então, o que eu falo quando eu vou avaliar a fertilidade é assim, a gente está dando uma foto daquele momento, né? A gente não consegue ver o que está acontecendo. E outra coisa importante, a fertilidade, ela só é testada quando o casal tenta engravidar. Você só vai descobrir se você é fértil ou não. Se tá tudo bem mesmo. Quando você engravidar ou não engravidar. Sim. Então, não tem como você dizer que tá tudo bem. Né? Não tem um exame, por exemplo, eu não tenho indicação de, eu vou avaliar a tuba. A pessoa nem começou a tentar engravidar, já estou avaliando a tuba. Você vai pegar um exame alterado, isso não significa nada. Tá cheio de mulher com tuba alterada no exame que está engravidando naturalmente em casa. Você está só antecipando problemas que talvez nem existam. E aquele antimileriano também. Hoje em dia acha que dosa aquele hormônio e se tiver bom, tá tranquilo. O antimileriano, o que é o antimileriano? O antimileriano é um hormônio produzido pelos folículos, ali pelas células periféricas que guardam os óvulos. Então, é um marcador indireto da reserva ovariana. Se eu tenho muito antimileriano, mais antimileriano, eu sei que eu tenho mais células, eu sei que eu tenho mais óvulos, né? E o antimileriano vai caindo com a idade. Então, só que o antimileriano, ele não atesta a fertilidade. Isso é importante. Então, a mulher ela precisa de um óvulo, um folículo para engravidar. Ela pode ter um antimileriano de 0,5, tá ciclando, tá ovulando, ela pode engravidar. O que o antimileriano fala muito é sobre o potencial de resposta numa estimulação ovariana. Se eu tenho mais antimileriano, eu tenho uma reserva melhor, eu vou ter mais óvulos. Se eu quero, por exemplo, congelar óvulos, e o meu sonho é ter 20 óvulos congelados, eu tenho que ter um antimileriano bom e aproveitar esse antimileriano bom para fazer esse congelamento nesse momento, entendeu? Às vezes, então, o paciente vai e diz, eu ia congelar óvulo, mas aí o meu antimileriano veio ótimo, vou embora. Não, aproveita, congela agora que você vai ter uma boa resposta. Você não vai esperar o antimileriano cair. Né? Então, tem um antimileriano bom, ótimo, parabéns, mas isso não significa que você é fértil e ele vai cair, como o antimileriano de toda mulher cai. E o antimileriano também não reflete a qualidade dos óvulos, só reflete a quantidade. Então, isso é importante. E tem doença igual SOP que ele pode estar alto e não é bom. Super alto. Super alto. Então, é uma coisa que você não quer nem muito alto, nem muito baixo, né? Mas é isso. E chegar num momento também que você tem uma boa reserva ovariana para... Agora, pode a mulher testar o antimileriano dela e identificar que o antimileriano dela é menor do que o adequado, do que o ideal para a idade. E aí ela se apressa a fazer aquele procedimento, entendeu? Pô, eu ia me programar para fazer com 34, mas eu dosei com 32 e meu antimileriano não tá bom. Corre. E faz logo, para você ter mais óvulos congelados. Mas também é igual você falou pra mim, né? A gente fez ultrassom e a contagem tava ótima.
Eu tô com 35, fiz esse mês. Quando eu fui, tava com 34. Eu lembro que você falou, com 35, não é que do dia pra noite vai cair, mas a curva, todos os estudos estão lá, 35. Ai, meu Deus, então tem que ser esse ano. Mas eu lembro que você falou, se a contagem tá boa, não tem por que dosar, né? Eu tô vendo ali que a contagem tá boa. E aí eu acabei nem dosando mesmo. Porque... Mas acho que é importante isso que a Vanessa falou, né? É uma foto. É o agora, né? Até saiu uma entrevista com uma famosa que ela fez, né? Com tanto... Não, com mais nova ela fez, todos os exames, tudo estava tudo normal, contagem normal. E depois chegou aos 38 anos e não conseguia mais, né? Então, eu acho que é muito importante falar aqui que não dá para deixar passar, né? Eu vejo muitas mães, tias e tudo falando assim, não tem problema, nossa família é muito fértil, não tem nada a ver, né? Você vai conseguir engravidar. Não é assim, né? Acho que a gestação é muito mais complexa do que as mães acham, porque também é outro tempo, eram mais novas, né? Hoje em dia tem outras complexidades. Tem uma correlação, acho que coisa que você pode ficar muito atenta, tipo ocorrência de menopausa precoce na família, mulheres que tendem a parar de menstruar antes, então já serve de alerta para a mulher. Aí tem que correr. Então, aí corre. É mais fácil alguns fatores fazerem você correr do que te deixar mais tranquila. Tranquila. Tranquilo não é pra ficar Tranquila mesmo. não é pra ficar, né? Isso é bom para as mulheres saberem, né? Assim, então, em qual idade ideal? Existe uma idade ideal para procurar? Quanto antes? Eu digo assim, o ginecologista hoje, ele tá muito mais treinado para isso, é uma coisa nova também, né? Que a gente tá construindo agora essa coisa de preservação de fertilidade, falar de fertilidade, planejamento reprodutivo, que não seja só evitar a gestação e da anticoncepcional, é muito mais complexo. Então, por exemplo, os pacientes às vezes chegam e falam, mas o meu ginecologista, poxa, 10 anos, nunca falou isso. Mas 10 anos ninguém nem sabia nada sobre isso. Não culpa o seu ginecologista, é uma coisa nova. Mas a gente está aprendendo e eu digo, é um olho no peixe, outro no gato. Entendeu? A paciente, ela vai colocar um DIU, você está olhando para o ovário. Ela falou que ela tem um ciclo curto. Opa, será que ela tem uma reserva ovariana menor? Quando vai chegando perto dos 30 anos... É uma coisa que eu acho que ativamente você deve procurar. Saber se tem algum sinal de que você tem algum problema de fertilidade no futuro, que você tenha uma baixa reserva, indícios de uma baixa reserva ovariana, avaliar talvez o antimileriano. São armas que eu acho importante a mulher saber que tem, né? E continuar essa busca. E aí você vai ficando mais velha e isso vai se intensificando. Eu acho uns 32 anos, 30 anos... Começar a pensar, pelo menos, né? Acho que essa é a questão. A mulher, hoje em dia, saber que se ela não tá com parceiro, então que é bom ela ir atrás de um profissional e pensar se ela... Porque às vezes ela, mas eu não quero, então tô nem aí, não tenho... Mas e aí ela acha alguém ali com 40 anos, aí ela resolve o que quer. Exato. Então não esperem, né, chegar. E acho que a dúvida pode ser, assim, o sim do futuro, né? E aí esse sim chega um pouco tarde. Sim. E não dá tempo. Porque eu tenho 35, então eu tenho amigas um pouco mais velhas e amigas da minha idade. E eu tô vendo muitas amigas não conseguindo, mesmo fazendo fertilização. Eu queria saber, Vanessa, o que tem acontecido? O que você acha que acontece, né? Porque, claro, tem essa questão do número de óvulos, né? Mas tem algumas amigas, por exemplo, que conseguiram fertilizar, e aí quando elas fazem, né, a transferência, elas não conseguem, né? Não mantêm. Assim, mais de 3 vezes que tentaram. Então, isso tem acontecido muito. Não sei se é um viés, assim, até das minhas amigas, né, infelizmente. Mas o que você acha? O que tem acontecido? As taxas de sucesso na fertilização, elas não têm piorado, tá? Do tratamento em si. Principalmente se você avaliar por idade. A idade tem aumentado, então a dificuldade global no resultado de fertilização com óvulo próprio tem realmente piorado por conta do perfil das pacientes. Mas, olhando por idades, a gente mantém mais ou menos esses resultados. A questão é que a gente vai ter um resultado positivo 50% das vezes dos tratamentos, né? É muito comum a paciente precisar de mais de um ciclo, muitas transferências de embrião. Então, transferir um embrião, você tem, dependendo do embrião, 36% de chance de gestação com o embrião. É baixa. Então, às vezes você precisa de 2, 3, 4 transferências, ter mais embriões para transferir. A gente chama que é uma taxa de sucesso cumulativa. Então, na medicina, normalmente isso é um pouco contraintuitivo, né? Porque na medicina, quando você faz um tratamento e não dá certo, a probabilidade do segundo dar certo é menor.
É um mau prognóstico, né? Aham. Na fertilização é o contrário. Cada tratamento a mais que você faz mais aumenta a chance de Ah, que sucesso. bom. Porque é mais óvulo, é mais embrião, é outro embrião que você está transferindo. Então, às vezes, Ontem eu ouvi a moça que eu tava fazendo a unha falando que a amiga fez 10 vezes. Nossa. E deu certo E na deu 10. certo. O difícil é você ter energia, né? Energia É. emocional e financeira. Financeira. Para fazer tantos tratamentos, né? É um tratamento... Nossa, interessante. Então, pelo que você falou, deixa eu ver se eu entendi, porque eu tinha uma impressão que talvez, será que a fertilidade vem caindo? Então, não, é só a questão da idade mesmo, que a gente tá engravidando mais tarde. Tá engravidando mais tarde. Né, por Aparentemente, conta de sim. várias A coisas. fertilidade masculina tem caído. Os parâmetros seminais têm ficado muito pior nos últimos anos. A OMS já publicou isso. Tem algumas publicações comparando os parâmetros seminais, né, os espermogramas dos homens de antigamente com os atuais. Então, hábitos de vida, obesidade, sedentarismo, tabagismo, impacta uso de muito, hormônios, muito, os homens têm muito, usado muito mais. na qualidade do sêmen. Talvez mais até do que na qualidade dos óvulos, né? Outra que eu pensei importante aqui também é a mulher que é saudável demais, né? Que ela tá lá com 37, 38 anos, ela dizer, eu tô ótima, Tô meus exames arrasando. estão ótimos, eu malho, eu não tomo refrigerante, eu sou maravilhosa, meus óvulos estão lindos. Não. Não necessariamente. Não necessariamente, eles estão ok, você não ferrou com eles, né? Porque se você fumar, fizer tudo errado, você Tem um impacto? você vai acelerar aquele prejuízo na qualidade dos seus óvulos. Sim. Você tá no 0 a 0 aqui, você só não fez Sim, nada de ruim, mas só não não tem como atrapalhou. você melhorar os seus óvulos. A idade é soberana, o peso da idade vai Mas não existir. tem nada assim que você pode dar de dica assim que melhora, não os Nada. óvulos, mas a fertilidade no geral? Alguns suplementos que estão estudando, nada ainda muito. Olha, tem associação de resultados, né? E não, assim, causa e efeito é difícil falar, mas estudos que mostram a mulher que ela usa mais o ácido fólico ou folato, metilfolato, ela engravida mais, o homem também. Mas tem um viés. Essas pessoas que estão usando, elas estão mais empenhadas em engravidar, então elas vão engravidar mais. Sim. Né? Então, não tem nada, assim, que eu possa falar que tenha comprovação científica, sabe? Porque os Alguma suplementos coisa são mais você para tomar. ajudar no início da gestação, né? Não necessariamente para ajudar na fertilidade. Isso Eu acho- precisa tomar antes, assim, quando uma paciente vai, né? Eu quero tentar, Engravidar. eu vou começar agora. Tem que tomar quanto tempo antes os suplementos indicados? O ideal, assim, eu sugiro, a pessoa decidiu que quer engravidar, ela faz uma consulta pré-concepcional, né? Ela e o parceiro, no caso, vão fazer sorologias, ela vai avaliar hormônios da tireoide, se tá tudo alinhado, vitamina D. Vitamina D é importante, aumenta a fertilidade, você ter uma vitamina D suficiente. Então, corrigir todas essas coisas. E aí, ela vai começar a tentar engravidar, ela tem que estar tomando o folato ou o ácido fólico. O que for... folato ou ácido fólico... Pelo menos um ácido fólico, né? Tem gente que fala mal do ácido fólico e não toma o ácido fólico. Melhor isso do Gravíssimo, que... toma o ácido fólico. E por Então, quê? tem que estar tomando. Por que é importante o ácido fólico Ele, ou o metilfolato? ele previne malformações no tubo neural do bebê, né? Da fenda palatina e outras situações graves que podem acontecer com a formação do bebê e que acontecem muito precocemente no embrião ali, essas alterações. Então, às vezes a mulher ela demora para descobrir que está grávida, né? Então é melhor ela já engravidar Garante, usando. já. Sim. Por isso é melhor. Mas, eu preciso estar usando há 6 meses, 3 meses. Não. Porque é uma medicação que ela é hidrossolúvel, ela não se acumula no sangue, você vai tomar todo dia. E então você pode, no mês que você vai tentar engravidar, começar a usar. É para estar tomando, né? Tá tomando, que eu acho que assim, tomar um pouco antes talvez seja melhor também pra mulher, pra ela já começar a se organizar. Criar o né? hábito também. Planejamento, o Criar o hábito, né? O ômega 3. Ômega 3 eu gosto, eu costumo prescrever. A gente tem baixas evidências de que tenha um impacto que seja realmente importante, sabe? Mas a gente Na tem... gestação na né? gestação, sim. Na gestação mas para a fertilidade em si, as evidências são baixas. Eu diria que não é essencial. Se possível, sim. Né? Eu acho que nessa questão da fertilidade é mais evitar o que atrapalha do que algo que realmente ajude, né? Eu acho. Igual você Porque não falou, você tá com adianta- deficiência de vitamina D, você tá com tudo... Exato, Você não tem que adianta você estar arrumar. com uma alimentação super errada, comendo um monte de alimento processado. Então, dieta. Uma dieta limpa, com poucos sem alimentos processados, mais mediterrânea, gordura monossaturada. Isso vai aumentar as tuas chances de sucesso na gestação. Então, você está comendo o contrário disso,
Não adianta você se encher de vitamina É. e ficar tentando apagar o fogo com Até nada. porque o intestino não vai funcionar e não metaboliza, não forma nenhuma vitamina, não ajuda nada, né? É, Exato. tudo tá Exato. tudo ruim. Mas conversar, eu gosto, vai conversar com uma nutricionista, que vai orientar também. Então, outra crítica também, às vezes a gente suplementa demais coisas que a gente deveria consumir pela alimentação, né? Você pode identificar, a paciente não consome leite, ela não consome nada derivado de leite, não consome folha verde, ela precisa de cálcio, vamos suplementar um cálcio. Mas todo mundo precisa de cálcio, será? Não. E assim vai por todas as outras vitaminas, né? Eu acho que ter um acompanhamento nutricional também antes nessa fase é interessante, é importante. E pegar no pé do marido também. Também, Porque a mulher, ela faz tudo, né? Ela vai... E ela acha que a culpa tudo é dela. tudo é dela, e o marido fica lá no bem bom, fazendo tudo de O qualquer marido jeito, também né? precisa, né? Assim, tomar o metilfolato, ômega 3, essas coisas. Certo? Não necessariamente. Isso, a gente faz uso de alguns antioxidantes em dose alta, dependendo de algumas condições masculinas específicas. Mas é interessante, tabagismo, parar o tabagismo, reduzir ao máximo o marido. Ela também, óbvio, né? Mas o marido, o consumo de bebida alcoólica. É interessante tudo isso. Sim, e nessa questão, então, de suplementos, uma vez eu li da coenzima Q10, que ajudava nos espermatozoides mesmo dos homens, mas também, assim, com baixa evidência ainda, eram estudos bem iniciais. Que eles estavam A coenzima Q10 tem muitos estudos bem legais, com certeza ajuda, pelo menos quando a gente olha os mecanismos isolados e aqueles estudos que avaliam coisas muito pontuais, né? Tipo, diminui o estresse oxidativo, mitocondrial do óvulo, ajuda na paciente com ovário policístico, ajuda na motilidade do espermatozoide, porque atua na mitocôndria do lado. Então, pode ser que ajude, tem alguns estudos em algumas coisas específicas que pode ajudar, mas assim, no geral, todo mundo precisa e vai ter algum benefício usando a coenzima Q10? Improvável. E é um suplemento caro Sim. também, né? Então, eu investiria em comida. Mamãe. Sim. E aí você faz essa investigação, essa orientação, né, de suplementação para os pacientes, os exames que tem que fazer. Eu tive, né, tenho uma amiga e tenho um outro amigo que fizeram os exames todos, né, fizeram um espermograma também e veio com a azospermia, né. Uma delas até conseguiu, fez a fertilização e engravidou, né, o outro se separou e não seguiram, né, nenhum casamento, porque para ela era muito importante, ele não queria fazer a FIV, então não seguiram adiante. Mas não podia doar? Pegar uma... Então, não sei, assim, Ele como não que queria, foi, mas não quiseram, assim, cada um seguir o seu caminho, né? Que também é importante, né? Sim. Se um não Sim. quer, o outro não faz. Mas, quando acontece isso, como que é? Assim, dá pra seguir em frente? Como que faz? No caso de uma azospermia, isso. então, que é quando não encontra espermatozoide, né? Aí é um pouco mais complexo, você tem que descobrir que tipo de azospermia é essa. Se tem algum fator endócrino, às vezes é o eixo bloqueado, pode estimular e voltar a produzir espermatozoide. Pode ser uma azospermia obstrutiva, e é muito mais fácil de resolver, ou não obstrutiva, enfim. Então, aí a gente precisa de um acompanhamento de um andrologista. Muitos pacientes que têm azospermia conseguem fazer procedimentos de recuperação de espermatozoide diretamente no testículo ali e tem uma chance relativamente boa de sucesso. Então, hoje tem muitos tratamentos para azospermia, não é o final da linha. Fez um espermograma, a azospermia não é o final da linha, tem que investir nessa investigação e sim, existem alguns tratamentos que né? podem... É muito legal, porque durante a faculdade, nossa, não via isso, assim. Falava, nossa, azospérmico, não tenho muito o que fazer, né? E aí, quando a menininha fez um ano agora. E é muito interessante, sim. Aí eles fizeram, né, a fertilização e eles guardaram os embriões também para quem sabe o outras próximo. tentativas, né? Sim. Cada vez mais a gente ouve histórias, né? Igual tem uma colega nossa de trabalho que ela fez também igual... Você falou, eu lembrei do casal. Que ela fez com... Acho que ela tinha mais de 45. Uau. E ela tinha congelado, né, os óvulos dela. E aí ela tava com um companheiro que não queria. E aí ela falou que pensou assim, bom, agora é agora ou nunca, e eu quero ter. Aí ela largou ele falou, ó, me arranja outro. E teve dois, E teve sozinha. sozinha, olha tá que feliz da coragem. vida, com os dois ainda. Nossa. Mas não tem idade máxima, então, pra você. Eu tenho meus ovos guardados, não tem uma idade máxima? 50 anos? Idealmente até os 50, né, pelo CRM, assim, liberado completamente, mas a paciente ígida,
pode fazer com mais Se idade você é uma também. Cláudia Raia, você vai... Mas se for a Cláudia Raia, aquelas condições da Cláudia Raia, Aquele shape. naquele shape. Nem tanto, né? Porque a gente tem 30, não consegue o shape da Cláudia Raia, né? Exigir só os 50 é muito. Sim. Mas sim, você pode fazer com 45, 46. A gente sabe, assim, a mulher vai adicionando outros fatores, uterinos, mioma, outras dificuldades, mas a chance de gestação é muito boa, né? E a qualidade, com certeza, assim, os riscos. Antigamente não, isso ainda é atual, né? A gente chama de gestante idosa, quando a mulher tem mais de 35 anos. Sim. Como assim? E assim, todos os riscos obstétricos aumentam muito a partir dos 35 anos. Então já é tipo uma tag ali vermelha na hora que você vai atender, tá na obstetrícia, 36 anos, alto risco. Idosa. Mas hoje não é mais assim, né? Antigamente, uma coisa, há 20 anos, as mulheres de 36 anos de antes e de hoje. A É muito saúde mesmo, diferente, né? é outro Melhorou perfil, muito. né? Nossa Outro expectativa de perfil. vida aumentou. Realmente é outro cenário. E a pessoa que faz FIV, né? A mulher que faz FIV, ela pode ter parto vaginal? Pode, normal. Nenhuma contraindicação pela... Aí vai só a questão dos gêmeos, mas hoje em dia, então, vocês tendem a implantar um só e não tem mais isso Em de alguns ser casos a gêmeo. gente implanta 2, transfere 2 e tudo bem. E tem médico que faz parto gemelar normal também. Então, a gente diz que a via é obstétrica, é pela decisão do obstetra Não tem e nada a do ver que com a aconteceu FIV. no pré-natal, não pela FIV em si. Aham. Tá? É lógico que é uma gestação mais delicada, né? Você pensa, Sim. pô, a mulher fez vários tratamentos, anos de infertilidade, tudo. Fica uma tensão diferente, principalmente nas primeiras semanas, primeiros meses, ali até 12 semanas, ela usa algumas medicações hormonais diferentes, dependendo de como foi feita a transferência, se foi preparo artificial ou não. E aí ela fica um pouco mais diferenciada de um pré-natal normal. Mas depois, passou dali de 12 semanas, normalmente é um pré-natal Assim, vida normal, normal, né? sem repouso, nada sem repouso, muito... nada disso. Que a mulher, eu fico imaginando, a mulher que tá muito, assim, desesperada pra engravidar, já tendo dificuldade, ela vai querer ficar sem se mexer, né? E não precisa, né? Não precisa, não Aham. precisa. E essas medicações que são usadas, né, antes de fazer a fertilização, elas são injeções, são comprimidos, como que é feito, o tempo que é fala feito. mais ou menos porque o processo, assim, como que é. Normalmente, a FIV é a estimulação, né? A gente faz uma estimulação ovariana. Então, a gente dá aqueles hormônios que naturalmente o seu corpo produz para estimular os seus ovários em grandes quantidades por um maior tempo. Que é o FSH e o LH, hormônio folículo estimulante, luteinizante. E são injeções. E essas medicações são injetáveis, normalmente. Então, para alta complexidade, quando a gente quer muitos óvulos, muitos folículos crescendo ali, a gente faz esse aumento dessa gonadotrofina. E aí é injetável. Que é a indução. Que é a estimulação. A estimulação. Quando a gente faz indução de ovulação, a gente quer uma resposta mais fisiológica. Eu quero que, eu tenho 20 folículos ali, mas eu quero que 1 ou 2 só cresçam. Porque a gestação vai acontecer naturalmente, eu não quero ter uma barriga de 5, 6 crianças, né? Então, você dá pouca medicação injetável ou, de preferência, faz medicação via oral, que aí são os indutores de ovulação, né? Para começar aqueles folículos a crescer e crescer num número menor, né? Para seguir naturalmente. É diferente na estimulação ovariana, que eu quero dar mais hormônio, porque eu quero ter um maior aproveitamento mesmo. Tá? Entendi. E tem alguma contraindicação, assim? Tem alguma mulher que não pode usar esse tratamento? Olha, virtualmente, não. Não. A gente... É muito difícil contraindicar, assim, um tratamento ali. A contraindicação é paciente que já está na menopausa. Né? A paciente não tem mais folículo, não tem mais óvulo ali, não tem mais o que fazer, estimular, né? Então, não vai ter uma resposta, basicamente. Porque falar, câncer de mama é uma contraindicação? Não. Porque a paciente que, por exemplo, ela tá com câncer de mama e vai fazer quimioterapia, a gente faz a estimulação ovariana até para congelar os óvulos dela antes dela começar a quimioterapia. Né? Então, nem isso mais é uma contraindicação. E assim, para as mulheres saberem o período fértil, então ela é uma tentante, né? Que a gente fala. Vamos lá, Keren. O que a Keren tem que fazer? Explica para ela. Baixar um aplicativo. Adianta ter relação em qualquer dia aleatório? Bom, é assim,
qualquer método que você use de reconhecimento do período fértil aumenta as chances de gestação. Então, é super interessante usar que seja uma tabelinha, né? Um aplicativo. Ou para você olhar retrospectivamente, depois você... eu não quero ficar ansiosa. Vou só marcando os dias que eu vou ter relação, aí depois você abre o aplicativo e diz se acertou ou não acertou, para saber se aquele ciclo foi válido ou não. Que é a história do tô tentando há um ano, mas errei todos. Não, eu achei isso muito legal, porque tem muita mulher que fica ansiosa, estou tentando há 2 anos, e não tá. Na verdade, com a vida corrida, às vezes você teve relação nos dias totalmente dias fora. errados. Às vezes é a paciente que tem um problema de infertilidade hoje, falta de sexo. Sim. Os casais transam pouco. Então, errar, vou fazer uma vez no período fértil. Se errar o dia, já era, perdeu o ciclo inteiro. Então, você tem um método de avaliar isso para saber se o ciclo foi válido ou para você se programar, saber, olha, esse vai ser o período fértil e eu vou ter mais relação aqui, vou caprichar nesse período. Vou viajar nesse. Tem assim, tem que ser um dia sim, um dia não, todos os dias. Quanto mais, melhor. Provavelmente 2, 3 vezes ao dia seja melhor. Fica de perna pra cima. E depois de perna pra cima. Não adianta. Mas todo dia talvez fosse o ideal, mas dia sim, dia não reduz significativamente a chance de sucesso. Então, assim, o ganho de todo dia para um dia sim, dia não é ridículo. Se isso for gerar um estresse na vida do casal, faz um dia sim, dia não. É o suficiente. Então, 3 relações, porque o período fértil dura 6 dias, né? O último dia do período fértil é o dia da ovulação, é o dia que você está ovulando. Ovulou, passou algumas horas, já acabou, você não está mais fértil. Período fértil, então, são 5 dias que começam antes, né? E os 2 dias que antecedem a ovulação são os dias mais férteis. Então, outras formas. Então, tem a tabelinha. O que a tabelinha vai identificar? Esse período de 6 dias ali. E aí, você precisa alimentar o aplicativo para ela ir tirando, para ele ir fazendo cálculos, aquela inteligência artificial, e fazendo os dados e tirar as médias dos seus ciclos, para ela acertar mais. Então, você tem que alimentar. Não pode cair lá no aplicativo do dia para a noite e o aplicativo demora para ele entender. Mas ele vai dar aquele período. Então, você pega aquele período e vai ter mais relação naquele período. Você quer saber mais ainda, cadê aqueles 2 dias finais? Estou mais próximo de ovular. Tem outros sinais que você pode notar. Às vezes, o muco vaginal aumentado. Então, o estrogênio alto, ele estimula a produção do muco. E o muco, ele ajuda os espermatozoides a ascenderem pelo colo, né? Capacita e ajuda mesmo mecanicamente ali os espermatozoides a subirem. Tem aquele muco mais espesso aquele mesmo, muco né? mais elástico, que a gente chama que parece uma clara de ovo. Tem mulheres que percebem isso muito claramente. Se você juntar eu não sei exatamente, sou muito ruim de guardar número, tá? Mas se você juntar a tabelinha com a percepção do muco, você aumenta em pelo menos 36, 38% a gente olha depois, põe na legenda. Vamos corrigir, eu vou te mandar. E dá pra fazer o teste também. Legal. Aí você pode adicionar o teste também, é o terceiro passo. O que é o teste? O teste urinário da ovulação é uma fitinha de LH que vai ficar procurando o hormônio na urina, que é o hormônio que sobe antes da ovulação, que é quem deflagra aquela ovulação acontecer. Então, o período mais fértil desses 6 dias são esses dias em que o LH subiu. E aí você fica fazendo o teste da urina. Então, qual é o segredo? Você tem que começar antes também. Você começa e vai ver negativo, negativo, negativo. Aí você vai ver um dia positivo. A virada, esse dia é o dia mais fértil. Esse dia você não pode perder. Esse dia e o dia seguinte você namora. Então, adicionando essa fita, você aumenta, vai para 40 e tantos % de chance de gestação fazendo esses 3 métodos. Tá? É o Clear Blue, esse. Também, pode ser. É uma marca só isso. Tem várias. Mas é o teste de detecção de ovulação. Qual é o problema? Adiciona muita ansiedade, eu acho. Talvez para o casal, de cara, assim, se a pessoa tem um ciclo regular, eu não investiria na fita, no teste. Porque é todo dia fazendo um teste. Todo dia, não desgasta, fica né? naquela, né? Puta, não, às vezes demora. Tem mulheres que têm um pico menor de LH, a fita não detecta. Ou tem um padrão diferente de oscilação de LH e fica, positivo, negativo, sabe? Então, pode ser que não ajude tanto. Mas principalmente se a mulher acha que o aplicativo não está acertando o período fértil, ela não tem um muco, ela não tem outros sinais que podem ajudar, ela pode se guiar o aumento da libido, às vezes é uma... Então, às vezes a mulher percebe claramente que ovulou, né? Tipo, aquela dor da ovulação, né? Que a mulher pode sentir, eu sinto quando eu ovulo. Esse é um problema, porque assim, quando aí você já foi, sente, né? já foi.
Às vezes é dias depois que vai aparecer essa dor. Então, necessariamente. Progesterona. Vamos ficar olhando a temperatura corporal. Então, não sei se vocês já ouviram falar desse método de ficar... De medir a temperatura já. Era bem antigo e tem mulher que advoga sobre isso. Só que qual é o problema? A progesterona, ela demora a subir pós-ovulação e ela só sobe depois da ovulação. Então, você vai detectar que você ovulou. Já ovulei. Você não vai detectar que você está ovulando ou vai ovular, que é o seu período fértil. Então, não adianta. De todos os métodos, esse é o pior. Ele até pode reduzir a chance de gestação, porque normalmente as mulheres vão ficar esperando a mudança na curva da temperatura basal para ter relação. Acaba tendo menos relação, porque acha que não está na hora e atrasa o processo. Mas eu acho que tabelinha cobrir o período fértil. Se você tiver com muita dificuldade, às vezes a paciente tem dificuldade de outra coisa também, além de pouco sexo. É agenda. Né? Viaja, não passa final de semana sozinho, trabalho lá, então... E aí você quer ter certeza ali de focar mais num dia ou se concentrar em alguma coisa, aí a fita de LH ajudaria. A tabelinha que você fala desses aplicativos... Tem vários aplicativos? Tem vários. Depois a gente coloca na legenda. O próprio iPhone é ótimo, de saúde. O controle de ciclo do iPhone é um dos melhores. O que eu mais gosto chama Clue. CLUE. Que ele é o mais usado no mundo e ele tem muito dado ali alimentado. Então, ele é muito refinado, sabe? Ele é muito bom. É pago? Gosto. Tem a versão paga e a não paga. É bem legal. Clue, Flow, Maya, tem vários, assim. Você tem que encontrar um que a interface seja mais simpática. Tem gente que gosta mais colorido, mais sequinho, mais, sabe? Eu coloco sintomas, coloco não sei o quê, coloco o fluxo. Marca o dia que teve tem relação, que não teve relação. Isso é bem legal. Mais uma dica assim, para mulheres que estão em dúvida. Em dúvida se engravida, se espera, que hoje em dia tá muito... Acho que essa questão de carreira e as mulheres trabalhando. É difícil, né? Eu me vejo nessa situação também, né? Sim, eu também. Tô aqui 39 anos. Pensando, meu Deus, compro uma bicicleta. Mas você tem congelado? Tenho congelado. Mas assim, é um plano B, né? Isso é uma coisa importante falar sobre o congelamento também, né? É um plano B. A gente fala até, é um seguro. Não é um seguro. Seguro você aciona e você recebe. É realmente um plano garantido, B. Né? Não é garantido. Né? E você, o que eu digo é, você adiar a gestação podendo engravidar, é um risco que você está assumindo e você tem que saber o custo disso. É você chegar no futuro, não conseguir engravidar ou não ter o número de filhos que você gostaria de ter. Mesmo se você congelou óvulos, aqueles óvulos não darem certo. E você está disposta a aceitar um tratamento, por exemplo, com uma doação de óvulos? É um tratamento maravilhoso. Você pode ser mãe praticamente qualquer idade com esse tratamento, com uma chance de sucesso incrível. Então, você vai pensando que você vai ter que começar a abrir mão de algumas coisas se um dia você deixar para ser mãe tarde demais. Não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo, né? Na vida. A gente quer tudo. A gente quer carreira, a gente quer ter um monte de filho, quer marido e a viagem com amigas e né? Tudo e eu acho que tem fases na vida, a gente tem que aceitar um pouco mais a nossa biologia. Eu acho que o perigo é que a gente está forçando a nossa biologia, né? Antigamente se engravidava com 15 anos, hoje em dia é inaceitável uma pessoa engravidar com 15 anos porque ela tem que estudar e tudo. Se engravidava com 20 anos. Hoje é estranho uma mulher engravidar com 20 anos. Ela deveria, né? Ainda tá estudando, ainda conhecendo alguém para casar. Ainda na faculdade. Ainda na faculdade. Então, tudo bem. Agora é aceitável a mulher engravidar depois dos 35, só que biologicamente não é a nossa realidade. Então, as coisas a gente está empurrando a nossa biologia para um lugar que a gente não tem mais para onde empurrar. A gente está no limite. Né? E congelar óvulos, o meu medo desse boom de congelamento de óvulos ou dessa consciência, né? Ou desse pensamento em volta do congelamento de óvulos é que só seja uma forma de postergar e empurrar ainda mais a nossa biologia. Sim. Entendeu? Dizer, é isso mesmo, continua adiando, continua trabalhando, adia para os 40, vai lá, entendeu? Por que não, né? Aí você vê uma empresa que paga pelo congelamento de óvulos das suas funcionárias. Será que eles estão ajudando mesmo?
ou estão dizendo, não Engravide. para de trabalhar agora, continua trabalhando aqui, mas congele seus óvulos, tá tudo bem. Olha como né? a gente é legal, né? Eles seriam legais se eles estivessem incentivando a pessoa a engravidar e ter boa qualidade, né? Escolher E retornar carreira, a posição pós-gestação. Pós-gestação. Então, isso eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado. Sim. Né? E como sociedade, que a gente continua não apoiando a mulher engravidar ou conseguir seguir com carreira ou retomar a carreira após a gestação. Né? Se a empresa dá os dois, eu também acho bem delicado isso. Ela dá os dois, assim, ela Dá tem o tratamento da FIV, mas dá o apoio dá a também. opção, né? Que aí a mulher pode escolher uma coisa. É mas maravilhoso realmente- poder ajudar, mas o que tem por trás disso? Sim. Assim? Será que a gente não tá apoiando? Então, assim, das pessoas acharem, puta, agora eu congelo o óvulo, tá tudo certo. Congelei o óvulo, deixa pra lá. Né? Não é. Por isso que eu acho que é isso. A mensagem principal é: se você tem oportunidade e quer adiar por adiar, nunca vai ter um Repense, momento perfeito. Nunca vai ter não a é hora, garantia. Nunca vai ter a hora perfeita. Esse é o melhor. A melhor frase, realmente, nunca vai ter o momento perfeito. Eu E tenho não é garantido. uma dúvida, assim, uma questão. Dela Quando são mesma. duas mulheres, né, e elas querem ter um filho. Hoje em dia, no Brasil, você tem, assim, um local que tem os doadores, elas podem pegar desse banco, como que escolhe, né, uma ou outra, são elas que escolhem, vocês fazem um estudo das duas, como que é isso? É bem comum isso. Normalmente a gente tem casal homoafetivo, duas mulheres lésbicas. E aí a gente precisa do sêmen. E tem banco de sêmen para isso. Tem banco de sêmen nacional e tem bancos internacionais também. Pode importar sêmen ou pegar um banco nacional. E aí a gente decide, pode fazer, por exemplo, pode ser uma inseminação intrauterina, um tratamento simples, faz ovular e coloca o sêmen processado dentro do útero, espera aquela fecundação acontecer ou não, vê se vai engravidar ou não. O problema é tem uma taxa de sucesso relativamente muito mais baixa do que uma FIV. Então, muitas mulheres acabam indo direto para uma FIV por outras questões também. Apesar de você comparar um tratamento com o outro, assim, parece uma FIV um tiro de canhão ali perto de, né? Sim. Mas você pensa, é um sêmen só, vou ter para formar vários embriões, é uma família, chances de sucesso, enfim. Então, uma possibilidade, sim, é ir para fertilização in vitro. E aí, a gente pode decidir de quem vai ser o óvulo e quem vai gestar. Não necessariamente precisa ser a mesma mulher. Né? Então, é comum, tipo, a mais nova doa os óvulos, ou a mais velha, porque a mais nova dá. Então, eu tenho vários casais assim, as duas pensam em engravidar. Então, uma vai engravidar com o óvulo da outra em momentos trocados. Cruzado. Que legal. Cruzado. Já fizeram a FIV juntas, porque uma tem 37 e tem que fazer logo ter logo esses óvulos coletados, a outra tem 32 e vai aproveitar e já ter os óvulos congelados. Mas a mais velha vai engravidar porque ela já está com 37 também, não quer engravidar com 40 anos. Sim. Então pode trocar de uma para outra. É uma decisão delas, o que faz mais sentido. Vocês só orientam. A gente avalia o útero, avalia a reserva ovariana. Às vezes não faz sentido. Você tem uma lá jovem com uma boa reserva ovariana, uma outra que você sabe que você vai ter muita dificuldade. Será que vale a pena fazer FIV? Não é melhor fazer com a mais jovem? Sim. E no caso dos homens, essa questão da barriga de aluguel, pode ter? Pode. A gente chama útero de substituição, né? Que você precisa, algumas mulheres, alguns casais héteros também precisam de útero de substituição por algumas condições que pode ter no útero impedindo a gestação, né? Normalmente precisa ser uma pessoa, um familiar ali, parente até quarto grau, Sim. né? Para ter essa relação. Familiar de um dos dois, né? Para ter essa relação, ou eventualmente com uma autorização do CRM, analisando o caso, se você não tem ninguém da família, ou as pessoas que têm não estão dispostas, enfim, também existem casos assim, mas é possível. E aí o que você faz é pega o banco de óvulos, aí você vai pegar um banco de óvulos e fertilizar com o sêmen deles, e aí pega o embrião e transfere para esse útero de substituição. Né? E a paternidade é do casal, dos homens. Né? No caso, a justiça reconhece que o útero de substituição, a mulher que gestou, ela não tem compromisso, né? Não tem direitos nem deveres com a criança. Isso é importante, né? Porque tem um filme que depois ela fica louca e vai atrás do que é o filho pra ela. Não lembro o nome agora, mas é muito bom. Uma super amiga, assim, do casal. Ela engravida pra eles e aí depois, no final do filme, eles brigam, ela quer o filho. Eu acho que deve ter, assim, deve ser
bem escrito. Tem que estar tudo orientado, bem. né? São, Bem- são vários contratos, e isso em cartório, documentado, Sim. autorizações, né, do conselho. É burocrático, mas isso é muito comum, né? Aham. E o transplante de útero? O transplante de útero, ele é experimental ainda, né? Ele é experimental. Tem bebês nascidos no mundo, tem até no Brasil um caso do HC, que foi o primeiro caso, o Dr. Dani, que fez até lá do CRH, que foi o primeiro útero que foi de doador cadáver, né, do mundo, porque os outros eram vivos, né, os doadores. Mas são situações muito extremas, né? Porque aí sim é uma gestação de super, hiper alto risco. Você imagina ter que manter a mulher imunossuprimida a gestação inteira, né? Que já é uma situação de imunológica, imunossupressão. É bem complexo. Nossa, é mesmo. Isso. Já tem um corpo estranho que é o bebê, agora eu tenho o segundo. É complexo. Então, infelizmente, não faz parte da nossa realidade ainda, né? Acho que no futuro vão ter até incubadores, né? Ou é isso que eles falam. Fora né? do corpo, Fora do corpo. É, tudo mais. exatamente. Eu acho que Aí vai demorar fica- um pouquinho mais do que eles estão falando. Eles falam 2028, eu acho que... É mesmo, já Eu estão acho falando que 20 Você imagina Dizem a que tem lugares que já foi dificuldade, feito, né? Mas até não dá pra quando saber. a gente pensa assim, em viabilidade de bebê prematuro, né? A gente não dá conta de tanta coisa numa UTI, né? O Natal super equipada. o Imagina embrião, fazer assim, demorou décadas pra ir de 3 dias a 5 dias, né? Então. Ainda mais no falta. Brasil, né? Pra chegar, isso... Até tudo 9 isso, meses, né? Demora mais, assim. Precisa evoluir muito. Mas estamos caminhando. Então, assim, Vanessa, se você tivesse uma camiseta para usar com uma frase que te representa, que você quer passar essa mensagem para as pessoas, que frase você colocaria nessa camiseta? Nossa, profunda, né? Não, uma frase assim que você Pensar. quer deixar, assim, de... Eu tenho uma frase que eu gosto. Pode que ser uma é- mensagem também. Não, uma frase, ok, mas pensando numa camiseta, mas não relacionada talvez a isso, né? Eu gosto muito de uma... Se você quer coisas que você nunca teve, você tem que fazer coisas que você nunca fez. Adoro essa também. Aham. É muito boa. E o que você acha que elas querem, né? O que as mulheres querem. Você É. gostou dessa? Eu acho que a gente quer saber o que a gente quer, porque aparentemente a gente quer tudo, né? Aham. E isso é uma angústia Uhum. existencial, né? Saber o que a gente Bem É, isso, o é saber difícil o que é saber. quer. É saber muito o que difícil. quer. Acho que Aham. saber o que quer já é um bom querer, assim, Aham. né? Muito Nossa, legal, perfeito. porque a Super me maior... identifico também com você. Porque você vai, né, mudando, vai tendo mais maturidade, né? E as pessoas acham que é mais fácil escolher. Não, porque aí você vai tendo uma gama de coisas para Mais escolher opções. e fica mais, com mais opções fica mais difícil. Sim. Então é Quanto isso. mais opções, mais a gente... Não, e eu acredito muito que quando você sabe o que quer e você põe sua energia naquilo, é muito difícil você não conseguir. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Mas realmente, o difícil é você Saber. e assertivo, saber mesmo. Até no nosso caso, né? Eu passei com a Vanessa, acho que já tem uns 4 meses, e para congelar, e realmente, assim, cada hora você vai pondo uma coisa na frente. Não, mas vou pensar melhor, eu vou fazer não sei o quê, agora tem uma viagem, e você vai adiando e pondo outras prioridades, né? Então, acho que você, realmente, a gente tem que refletir e ver o que a gente quer mesmo. E não perder o timing das coisas, né? Ótimo, obrigada. Foi ótimo. Nossa, tirou milhares de dúvidas que nós temos. muitas. Obrigada, Muito bom. meninas, Obrigada pelo por ter convite. vindo. Obrigada a vocês que estão ouvindo também. Obrigada. Obrigada mesmo, foi muito bom. E sigam aí, mandem aí esse episódio para quem vocês acham que precisem dessas... tirar essas dúvidas, né? Dessas informações sobre fertilidade, tá pensando em congelar, tá em dúvidas, congela, se engravida logo. Então manda aí, compartilha e sigam aí. Esse mês todo vai ser sobre fertilidade. Isso. Falamos com a Vanessa, né? Muito obrigada para quem ficou até o final. Tivemos muitas questões esclarecedoras, né? Que são dúvidas nossas, mas que são dúvidas de vocês também, provavelmente, né? Que as pessoas e mulheres têm. Então, a Vanessa vai falar agora onde vocês encontram ela, né? Pode falar, Vanessa. Obrigada. Bom, eu trabalho na Clínica Na Vida Bem-vinda, clínica de reprodução humana, que eu sou sócia.
A gente atende reprodução humana lá, o nosso foco. Atendo também ginecologia endócrina, reposição hormonal na clínica Tomioka. Vocês me encontram fácil no Instagram. Vanessa Heinrich, Heinrich. É complicado, mas a gente vai escrever na legenda. Tô lá conversem comigo por lá também. Sim, Tá sigam, tem muitas dicas lá. A Vanessa também é uma artista, desenha super bem, verdade, então tem muitos posts um desenhados. Instagram muito bonito. Vale a pena, Obrigada. sigam, compartilhem também as coisas que a Vanessa postar, que é muito legal. Isso. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Vanessa. Obrigada, gente. Até o próximo. Obrigada.